Boa noite a todos, sejam bem-vindos então ao 9º episódio do De Letra. Por ser o 9º episódio, hoje vamos ter aqui um matador, vamos ter um ponta de lança, um jogador que habitualmente faz golos. Neste que vai ser também um episódio muito especial, já sabem como é, vamos ter aqui um episódio muito especial. Tenho comigo o Homosensual, o nosso outro host de sempre, e também o Hugo Vieira. Hugo, como é que te sentes? Hoje começo por ti, que é uma homenagem ao número 9. Como é que estás? Estou bem, muito obrigado. Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Está tudo bem e vamos lá. E quero dizer que és o primeiro jogador que chega aqui que tem tanta camisola atrás, mas a verdade é que tu tens tanta camisola, tanto clube, e tens aí muitos clubes grandes. Aliás, está ali uma do Benfica à beira do Homosensual, não é por acaso, porque era aquilo que o destino queria, que era claramente que o Homosensual tivesse sido adepto do Benfica, mas não foi assim. E tu, como é que estás? Estás pronto para este episódio muito especial? Estou bem, sempre pronto para mais um episódio especial. Pronto, e vamos saber aqui a carreira do Hugo, as histórias interessantes que ele tem para nos contar. Hoje vamos falar vamos falar um bocadinho aqui da carreira do Hugo, da longa carreira do Hugo, é verdade, que o Hugo ainda está a marcar gols, 36 gols em 38 jogos. 38 e 36. 38 gols em 36, uau, impressionante. Não sei, eu ouvi alguém dizer que tu neste momento és aquele tipo de jogador que já não te mexes muito, mas sempre que a bola lá chega é gol, é isso? É difícil eu tocar na bola, mas é um bocadinho isso. Claro que não tenho a velocidade de outros tempos, a motivação de outros tempos, mas quando a bola chega, acho que faz diferença. É assim, 38 em 36 é muita coisa, é muito golo. E já perdoei muitos este ano, mas é o que eu digo. É muito difícil, é uma realidade completamente diferente, uma equipa completamente diferente do que estamos habituados, e eu também sou diferente do que eles estão habituados, ainda não se encaixou muito bem. Esperemos que seja agora no final da época, a ver se ganhamos mais um título. Já ganhamos um este ano, no campeonato não correu tão bem quanto gostaríamos. Não é só lá em cima que os árbitros têm tendências, é uma vergonha. Acontecem coisas que é surreais. É surreal. Tu no Santa, estava ainda agora aqui no chat a perguntar onde é que tu estás a jogar. Estás a jogar no Santa Maria. Como é que os teus colegas olham para ti no clube? Tendo em conta todo o trajeto que tu fizeste. Eu acho que sou querido por todos. Eu sou uma pessoa fácil de lidar. Penso que é muito fácil lidar comigo. Não tenho grandes manias. O que sou em casa sou em todo lado, e lá é mais do mesmo. Acho que me admiram por a coragem, ainda me disseram muitas vezes isso, pela coragem de voltar, porque felizmente está a correr bem e estou a marcar muitos gols, mas podia não acontecer, porque o futebol é diferente. Dificilmente eu não ser agredido nos jogos. É surreal. O que acontece dentro de campo. Eu depois do programa levas mesmo pancada. É mais difícil jogar em Santa Maria do que jogar na Sérvia. Sem dúvida. Mas é mesmo que é agressivo mesmo. A primeira jogada de cada jogo é uma agressão, sempre, todos os jogos. É correr contra a pessoa, vamos assustar. É basicamente a moda antiga. Dificilmente é não me agredirem durante os jogos todos, é mesmo muito duro. E os árbitros deixam andar, mostram um amarelo e já está. E mesmo assim, depois de tudo o que passaste no futebol, ainda continuas a ter aquela coisa de ir lá para dentro, mesmo sabendo que o jogo começa e que vais levar pancada. É aquele bichinho habitual. Para quem joga sabe do que eu estou a falar. É mais o balneário. Eu tenho a noção que sou um exemplo ali dentro, sendo o capitão também já era expectável, mas sou um exemplo, sou aquilo que muitos miúdos que lá estão comigo querem ser. Sou um grande exemplo. Minha carreira é um grande exemplo de que, acreditando e lutando, não é fácil. Isso não vai ser fácil nunca. Eu costumo dizer sempre, se fosse fácil não era para mim, mas eu venho de baixo, eu venho do nada, e é um privilégio gigantesco poder dizer que venci, que tenho uma carreira de sucesso. Joguei em 10 países, tenho muitos golos. Acho que é o recorde. Mandaram-me um estudo há uns meses, que o recorde de golos diferentes em países diferentes das primeiras ligas que é meu. Era expectável também, joguei em 9 ou 10 países diferentes, fiz golos em todos, por isso nós acabaram por ser tantos países, tanta coisa, que tanto eu como ele tivemos a fazer aqui um bocadinho um estudo, e até chegou a um ponto onde eu pelo menos pensei, ok, vai ser preciso aqui escolher alguns países e algumas experiências
referências, porque senão... Se não é impossível falarmos Sim, senão é impossível falarmos todos. Voltando um bocadinho até ao início da tua carreira, eu vi uma coisa no 00 que eu fiquei sem perceber e tive mesmo curiosidade, que é, eu vi que tu tinhas saído do Santa Maria, isto não sei se foi nos Júniors, para o Bordeus. Como é que se passa de Santa Maria para o Bordeus? Como é que isso acontece? Eu era muito irreverente e eu tinha um desequilíbrio grande. Costumo dizer que era meio maluquinho, porque era muito irreverente. Eu gostava do que gostava e não fazia o que não gostava. Era basicamente assim, nunca fui maldoso, mas sempre fui meio maluquinho. Nesse sentido. E então o Manuel Barbosa, na altura, que era o grande empresário de futebol, levou-me ao Bordeus. O treinador era o Ricardo Gomes, que também era um bocadinho assim para a frente na altura, e adorou-me, e eu fui emprestado do Santa Maria ao Bordeus e fui emprestado do Santa Maria, um clube da Regional, ao Estoril, no ano a seguir, que também houveram coisas incríveis. Sempre fora que quiseres contar, estás à vontade. Não, aí não há muito a contar, as pessoas sabem que erraram. Eu fui um bocadinho usado por empresários, treinador, e foi complicado para mim na altura, um miúdo com muitos sonhos, com acabado de fazer 18 anos, ir para a segunda liga e não ter oportunidade, mas só serviu para me tornar mais forte. Eu costumo dizer sempre que tornou-me sempre muito mais forte, e eu depois, várias adversidades que eu venci, foi também por isso, por estar sozinho lá em baixo, sem apoio, e uma injustiça gigantesca, porque eu era muito melhor que os outros, efetivamente, mas no primeiro jogo, porque o plano era, eu ia para o Estoril emprestado, e depois o Bordeaux já tinha acordado com o Santa Maria a minha compra. Só que eu não podia ir porque estava a fazer 18 anos, e então era para ganhar um bocado de experiência. E eles vieram ver o primeiro jogo com a Taça da Liga, e nós estávamos a ganhar 2-1, penso eu, e foi expulso um central. Quando eu ia entrar, na altura era só 3 substituições, eu estava na linha para entrar e foi o central lesionou-se ou foi expulso, e eu não entrei, entrou outro, e o empresário alucinou com o treinador, disse que ia comprar o clube e que eu ia pôr fora dali. Então eu e o Rafa da Aveiro nunca mais jogámos. Basicamente foi assim, não me deixaram depois sair em janeiro, uma série de histórias que não vale a pena recordar. Ia faltar 5 jogos, ele enfrentou o grupo todo e disse, olha, foi o Mr. Tulipa na altura, eu não guardo rancor de ninguém, por isso, Mr., está tudo bem. Ele disse que eu era um grande profissional à frente do grupo todo e que já não tínhamos hipótese de subir nem de descer, então eu ia jogar aqueles 5 jogos. Nos 4 próximos não fui convocado, e no último jogo em Fátima fui convocado e fui para a bancada a 19º. Por isso, são coisas que nunca lhe perguntei, nem quero saber o porquê. Serviu-me de aprendizagem e para ficar mais forte no futuro, e fiquei muito feliz porque depois eu era comentador da Sport TV e comentava os meus jogos no Gil, no Braga, e dizia que eu era um talento, que já na altura via que eu era um talento. Mr. Tulipa, para nos explicar esta história. Não, por mim eu não guardo rancor nenhum. São coisas que acontecem. Sim, eu acho errar é humano. Eu acho que no mundo do futebol há sempre aquela questão de que há sempre histórias eu vejo muitas vezes jogadores constantemente a dizer isso, que é, nós, quem está de fora, os adeptos, eu acho que olhamos para a carreira do jogador e vemos só aquilo que acontece no relevado, e nós nunca temos noção do que acontece fora do relevado. Então, que é a maioria do tempo, na verdade. Sim, acontece tanta coisa fora do relevado, e às vezes tu estás a ver e dizes assim, pá, não percebo porque é que este não joga, porque é que ele joga. Se calhar, se uma pessoa tivesse noção de tudo o que se passa fora dos jogos... Não gostavam de futebol. Acho que gostavam de futebol, tenho a certeza. 90% das pessoas soubessem o que acontece na maioria das vezes num clube, no balneário, pá, não gostavam tanto de futebol, porque acontecem coisas mesmo muito, muito más que não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu acho que acontece cada vez menos, mas há coisas que não... Pá, e a minha carreira, eu sou muito sincero, e não é arrogância, não é falta de humildade, mas eu, se não fosse como sou, se eu papasse grupos, como eu costumo dizer, eu tinha jogado no Real Madrid ou no Barcelona fácil. Temos aqui um comentário Oliveira para o Twitter. Atenção. Eu sou muito sincero, porque o que eu fiz no Santa Maria na altura, eu era juvenil segundo ano, júnior primeiro ano, e já marcava 20 golos. Se fosse hoje, eu ia para o Real Madrid ou para o Barcelona. Mas do Santa Maria para o Real? Sim, sem dúvida. Fogo. Eu no ano que subimos, no ano que subimos divisão. Olha, e atenção, eu sou o rei dos hot takes. É o que eu estou a dizer, isto aqui. Eu digo cenas que imagina que a malta... Tu tocaste no J. Oliveira de certeza. Não, tu tocaste... Não, mas neste momento eu passo a explicar. O miúdo de 18 anos, ou 19 anos, que eu tinha na altura, ganhámos o campeonato e ganhámos a taça, tudo que havia para ganhar. Eu marquei 48 golos e 20 e tal assistências.
Não, eu tenho... Hoje em dia, se um miúdo fizer 5, 6 golos, vai para a primeira liga. Não, eu tenho uma opinião... 18 anos. E os empresários também contam muito. Sim, sim. O miúdo que faça 20 golos hoje no campeonato de Portugal, ou mesmo no de Santa Maria, que é Pro Sim. Nacional, alguma Deve ser coisa para assim. nós, por aí. Se fizer 20 golos, vai para uma primeira liga a brincar. Eu não fiz 20. Eu fiz 48 e muitas assistências. Eu sinto, e já vamos tocar daqui a pouco nesse tema, e aliás até tinha dito a ele, eu lembro-me vagamente de te ver jogar, e lembro-me da altura da transferência para o Benfica, que daqui a pouco vamos falar disso É também. o Gil Vicente. E eu lembro-me claramente na altura de achar e pensar que tu tinhas qualidade para ter jogado no Benfica. Não estou a dizer, e isto sendo completamente honesto, como naquele momento sendo uma figura da equipa, mas pelo menos no plantel, para ter lugar no plantel, e eu fiquei sempre e senti sempre que isso poderia perfeitamente acontecer. E depois olhando para o resto da tua carreira, e isso era uma pergunta que te ia fazer, se não tinhas de certa forma a sensação que agora, olhando ao resto da carreira, que em Portugal podias ter feito coisas que se calhar fizeste lá fora e que se calhar terias outro tipo de reconhecimento. Sem dúvida alguma, mas isto é fácil perceber para quem me conhece, para quem me acompanhou. Para quem não me acompanhou não tem ideia o porquê da minha carreira ser assim, o porquê de eu voltar tantas vezes ao Gil Vicente, o porquê de eu não ficar no Benfica. Quem me conhece e quem me acompanhou sabe, eu tive problemas pessoais gigantescos, coisas que ninguém merece passar. A minha esposa na altura faleceu de câncer, uma luta de 3 anos. As pessoas não sabem o que é estar no IPO, dormir no IPO, viver no IPO e treinar e jogar. São coisas que ninguém merece passar. Certo. E daí, depois o meu trajeto, eu depois fui para a Rússia, foi na altura que a Luizinha faleceu, e explodi completamente. Ela faleceu em janeiro e eu depois foi muito complicado aqueles primeiros meses. Acabou a época, fui para a Estrela Vermelha e fiz a época, acho que foi das melhores épocas aqui na Europa, a melhor época da Europa. Sim, eu lembro-me, por exemplo, na Estrela Vermelha, eu lembro-me de ter visto notícias onde os adeptos são mesmo completamente... Eles têm-te mesmo como um ídolo. Esquece. Não há, por muitas palavras que se digam, não dá para perceber. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que foi para o Egito de férias e tinha lá romenos, que eu estava na Roménia na altura, tinha sérvios, tinha... Ali, eu dei uma entrevista para a Sport TV e as pessoas da Sport TV disseram a frase dele foi esta: nós já fizemos praticamente todos os países do mundo, falámos de onde é que somos de portugueses, Ronaldo, ponto, não há outro. Falam-se no Cristiano Ronaldo. O único país que isso não foi assim foi na Sérvia, que falámos, somos portugueses e toda a gente, e Hugo Vieira, tipo, não dá para explicar muito bem. E a Estrela tem uma dimensão, é um clube que ganha uma Liga dos Campeões. Exatamente. É um clube, isso também para ti, de certa forma, num clube tão grande, acabar por ter esse reconhecimento. É um privilégio gigantesco. Eles ligam-me ainda hoje, ainda a semana passada dei uma entrevista, porque foi o derby e a última vitória do derby foi no meu ano, com o meu golo, no derby fora de casa. Ser considerado o melhor jogador estrangeiro da história do clube, de um clube que ganhou a Liga dos Campeões, não é brincadeira. Não foi só os golos, era o futebol que eu praticava, era a vida que eu tinha nas pernas, e eu estava muito bem porque foi o grito de revolta de anos muito difíceis da minha vida. Hoje em dia é muito fácil criticar, é muito fácil apontar o dedo. As pessoas não têm ideia de quem está do outro lado. É muito fácil ir a uma tela de telefone e comentar mal, rasgar alguém sem saber e disseram coisas, por exemplo, que a minha esposa hoje é sérvia. Tenho 2 filhos e uma esposa, uma família incrível, que eu acho que é um presente de Deus. Disseram em canais televisivos aqui que eu já conhecia a Nina quando ainda estava com a Edina, tipo, coisas que não fazem sentido nenhum, que eu fui para a Sérvia um ano e tal depois, ou quase um ano depois. Interessa para a carreira desportiva de um atleta. Surreal, na altura foi na SIC e naqueles programas que eu nunca falei para revistas, não é por acaso, pedem muitas entrevistas, mas não me identifico, porque eles tocam em feridas que eu sempre fui muito, muito forte psicologicamente, mas se calhar se fosse outra pessoa tinha mudado a vida dessa pessoa. Eu servi-me ainda para... Eu lembro títulos dos jornais aqui que depois davam-me valor. Eu não fui ao Europeu 2016, ninguém percebeu porquê na altura.
mas eu acho que é o que tinha que ser. Estou super feliz, super em paz com a minha carreira. Acho que foi uma carreira magnífica, lindíssima, sem cunhas, como eu costumo dizer sempre, e isso é um dos meus maiores orgulhos. Puxando um bocadinho, até porque isto toda a gente se lembra daquela também um pouquinho das capas que tu fizeste na altura quando estavas no Gil e foste para o... Porque eu acho honestamente que esse é um momento decisivo naquilo que é a tua carreira a nível nacional. Não acho que seja decisivo tendo em conta tudo o resto que aconteceu, mas pelo menos a nível nacional acho que foi muito importante. Ou seja, daquilo que tu podes contar, o que é que aconteceu no Benfica, se efetivamente existiu a possibilidade de ir para o Sporting, e se fosse hoje, se achas que se tivesse ido para o Sporting as coisas tinham sido diferentes? É um tema muito interessante para mim. Quero muito falar sobre essa capa de jornal. Eu como costumo, eu sou muito direto e muito frontal e não tenho rabo preso com ninguém, eu posso falar tudo o que eu quiser. Eu na altura tive a oferta dos 4 grandes, digamos assim, e eu fui para baixo para assinar com o Sporting, tinha tudo fechado com o Sporting. E os Sportingistas têm que me desculpar, mas o Sporting não tem nada a ver com o Sporting dos últimos 5 anos. O Sporting não era um clube sério, não era um clube grande, não era um exemplo para ninguém. E eu cheguei lá e o contrato, tudo que tínhamos acordado, estava quase a metade. Ou seja, não era pelo dinheiro, não era por mais nada, é porque é uma falta de respeito gigantesca. Nunca foi o dinheiro que me guiou. Ajudou em algumas partes a decidir, mas o dinheiro vale o que vale. Eu acho que as coisas mais importantes... Eu acho que a malta está a curtir muito a tua honestidade. É que tu és mesmo um gajo... Nós cortámos um bocadinho do ordenado que era para tapar o fosso. Estávamos a juntar na altura. Não, mas eu valorizo muito isso. Tinha credibilidade. O Sporting, um clube que acorda uma coisa contigo hoje. Tínhamos o Godinho Alves, para quem não sabe. Era o Godinho. Era a altura do Godinho, não é? Era o Godinho, o Sapinto, o treinador. É duro. Tu vais-me desculpar, mas o Sporting não... Não, desculpa. Imagina meter-te aqui um contrato hoje, ok? Está tudo bem, lês, vais para baixo. Sim, chega lá e ao contrário. E é totalmente o contrário do que estava no contrato. E depois eles não quiseram assumir isso é o mais grave. O mais grave é eles não quererem assumir a culpa. Daí terem posto esse título, que eu nunca disse isso, a verdade é essa, mas eu assumo bem o título e não tenho problema algum. E arrependeu-se porque tinha sido mais 10 vezes campeões. Mas essa capa tem uma curiosidade, e por causa daquela questão há bocado do Real Madrid e do Barcelona, que é, tu ainda tens aí a capa, que há uma frase que é Cristiano Ronaldo, autógrafos e fotografias. Não porque futuramente somos... Devem ter perguntado se então e o Ronaldo e não sei o quê. Mas, não, agora o quê? Então somos colegas de seleção. Mas já deste alguma entrevista? Não. Eu? Não, nenhum. Tens que dar, ele é que me obrigou a fazer Não, porque entrevistas para os jornais, muita coisa... Não, mas eu acho piada... Ou seja, muita coisa não é o que tu dizes. Não, eu acho piada é um exemplo para toda a gente. Porque o pessoal só olha para o vai arrepender-se. Mas aquele hot take, como nós estávamos a falar ali, o que é fotografias? Então somos colegas de seleção, eu vou-lhe tirar fotografias. Não, mas não tenho nada a ver. Hoje em dia colegas meus pedem fotografias, eu acho isso uma humildade gigantesca. O Ronaldo é um exemplo para toda a gente. Tem que ser. Eu acho que Ronaldo e Messi, nós somos uns privilegiados por conseguirmos ver o futebol que eles deram a Portugal. E gostou muito, já que tocas no assunto, isto que aconteceu com o Fernando Santos nos últimos tempos com o Ronaldo. Acho que foi o Ronaldo deu o nome a Portugal. Eu acho que nos últimos anos o Portugal é tão conhecido e é o cantinho do céu, como toda a gente diz, e vem para aqui muito por ele também. Eu acho que devemos muito ao Ronaldo, nós, em termos de país, eu também não disse isso, foi tipo, não faz sentido algum. Concordas que merece continuar a titular no europeu? Eu acho que sim. Aliás, eu acho que no ano claro que ele não é o não ser titular, ele tem que ser sempre alguém importante lá dentro. Porque ele é o líder. Ele é o líder. Agora, claro que se não tiver a jogar bem, tem que sair como aos outros, isso eu concordo. Agora, eu acho que as coisas têm que ser faladas, ele também tem que ter a humildade de perceber que, se calhar já não dá para jogar os 90, isso tem que ser eles a resolver. Eu sou só um mero adepto, merecia sim ter ido à seleção, mas isso são outros 500, eu não... Sim, nós, aliás, íamos chegar a essa parte a seguir, porque agora chegou à parte em que, então, o Sporting não era... E como é que isso seria? Não te esqueças da curiosidade, para quem não sabe,
acabaste primeiro para um Sporting. Nós estávamos a falar disso à tarde. Sporting Mas- de Gijón? De Riron. Que acontece muitas vezes também trocar esses nos símbolos e isso nos programas. Portanto, Foi. Opa, eu tenho. Não é uma mágoa, pá, é um bocadinho. Eu percebo que é um negócio, mas acima do negócio e acima do futebol está as pessoas. a vida, eu acho que é o mais importante. E o Benfica, eu tive aquela mágoazinha com o Benfica foi quando fui para o Sporting de Gijón. Eu tinha propostas de outros clubes, inclusive eu queria ir para o Celta de Vigo, que estava na primeira, eles obrigaram-me a ir para o Sporting na altura. Eu depois percebi porquê, porque receberam uma fortuna de empréstimo, mas a minha maior mágoa foi com o Rui sabe disso. Não me atendeu o telefone durante alguns dias, Com o sabendo Rui, que eu que é estava, o Rui Costa, Rui Costa. que eu estava em desespero, que a Edina foi quando descobrimos que ela tinha o câncer e tinha que ser operada, e eu vinha para o Gil Vicente, e ele não me atendeu o telefone 2-3 dias, o presidente na altura também não, pá, e foi ali um bocadinho chato, pá, já passou, é verdade, mas senti-me um bocadinho desrespeitado no sentido de, tá bem, o futebol é muito importante, o negócio é muito importante, mas acima disso tem que estar humano e tem que estar, pá, não podia acontecer. Aconteceu, pá, por mim está tudo bem, já passou, eu estou muito bem, estou em paz, estou muito feliz, como disse há pouco, mas há coisas que não pode acontecer. E mesmo antes dessa saída para o Gijón, sentiste logo desde o início que não ias ter oportunidades no Benfica? Não, isto é outra curiosidade, que eles queriam-me obrigar na altura a ficar no Benfica, e a tal minha irreverência, pá, se calhar eu tinha feito isso tinha feito diferente. Hoje em dia o boss chamou-me, pá, e disse: Hugo, tu como sabes fui eu que te contratei, por isso é que estás aqui, tu vais ficar aqui connosco, mas não vais jogar. Tipo, Isto do Jorge Jesus. o Jorge Jesus. Sempre muito assertivo. daquela maneira muito, muito caricata que é ele, e pá, eu respeito muito o Mister e já falámos várias vezes depois disso, não tenho um guarda-mágoa qualquer com ele, mas foi um bocadinho, pá, o meu ego na altura. Percebi depois que isso não adianta de nada, passando poucos meses, mas ele queria que eu ficasse porque na altura precisávamos de portugueses para a Liga dos Campeões. Como é que um jogador reage a ser contratado, pronto, para um grande? Foi, eu Chega lá e reagi- o treinador diz: olha, eu quis, mas não vais jogar, é só para estar Eu aqui ao hoje meu eu lado um percebo. bocadinho. Não, eu hoje eu percebo, porque na minha posição tinha só o Cardoso, o Rodrigo, o Aimar, o Saviola. Não, atenção, essa equipa do Benfica sim, era para jogar no ataque. inacreditável. Inacreditável. Eu estava bem, estava a treinar muito bem, e ele disse mesmo isso: opá, estás a treinar muito bem, se pode ser que jogues um joguinho ou outro, mas tu esquece, não vais jogar, eu quero te preparar para o ano, seres tu e mais 10. Eu disse ao mister: pô, mano, se eu treinar bem, esquece. Isso tudo treinar bem é muito relativo. Eu estou a imaginar dizeres isso ao Jesus e ele. Isto foi 2 dias vai lá antes correr do o jogo jogo. com o Braga, que era a primeira jornada, e não sei se recordam, o Carlos Martins tinha feito 8 ou 10 golos na pré-época, a voar, e o Aimar não treinou o Pablito, não treinou um mês ou 3, 4 semanas. Chegou ao jogo do Braga e foi o titular. o Pablinho e mais 10. É normal. É normal, isso acontece. E eu acho que tem que acontecer mesmo. Há pessoas que têm que jogar, eu percebo isso. Mas para um miúdo de 22 anos que vem com os sonhos e com com tudo. um sonho que eu tinha, eu andava no Gil Vicente, estava a jogar muito mesmo, em 3 anos eu vim da regional para o Benfica, sem acompanhamento, nunca ninguém na minha família tinha jogado futebol, os meus pais são as pessoas que eu mais admiro na minha vida, até por isso, porque, eu não sei, vai pelo que o teu coração te diz, e foi sempre um bocadinho às cegas e a confiar no meu instinto que eu fui, e eu acho que esse foi um erro que eu tive. Foi se calhar o Mister, como muitas vezes tem razão e não é compreendido, mas eu hoje sei perceber que se eu tivesse ouvido, se calhar tinha jogado muitos jogos no Benfica, mas é como eu disse há pouco, não me arrependo de nada do que fiz, porque acima de tudo está a vida pessoal, e eu, como eu gosto muito do Ruben, não é por acaso, e identificámos-nos muito por isso, e o Abel tem este discurso e eles pensam mesmo assim, e eu sou muito desse género. Ser um grande jogador é importante, mas eu acho que a pessoa é muito mais importante e eu valorizo muito mais isso. Sim, o Ruben nota-se tem isso. Nota-se que não quer contratar alguém e não ter um jogador na equipa que não joga. dúvida. Por isso é que muitas vezes os adeptos também não percebem, mas nota-se que por isso é que ele diz aqui: eu quero 2 por posição,
Assim, pronto, isso jogam todos de certeza e está tudo bem, vamos todos à nossa vida. Eu acho que acima do jogador tem que estar a pessoa. E a própria harmonia, no próprio balneário, Pá. jogam todos, eles sabem que há uns que vão jogar mais que os outros. Não podem jogar todos, é impossível isso. jogar todos. Tem que haver 11 a jogar, ou ali 14, 15 que vão jogar mais regularmente, os outros E os que estão prontos para depois, têm- para entrar quando tem que podem ser. ter uma oportunidade ou outra, jogar um jogo ou outro, mas a base vai estar ali. E tem que haver jogadores para todas as posições mesmo. Temos que... Só que para um miúdo de 18 anos que ganha 50 mil euros por mês, é difícil perceber isso. O mais difícil de controlar no futebol é os egos. Os egos é muito complicado. Mas não, será que hoje em dia, ou achas que é igual? Tipo, eu sinto, pelo menos isto visto de fora, visão de adepto, eu acho que com as coisas das redes sociais, com a cena dos seguidores, eu acho que hoje em dia os jogadores têm um ego muito maior do que o que tinham na altura. Achas que não? Acho que não. Até porque hoje em dia tem mais conhecimento, hoje em Ok. dia tem mais... Nós hoje em dia vamos ao nosso melhor amigo Google e ele diz-nos tudo. E tem mais acompanhamento. O Sporting, o Benfica e o Porto e o Braga já tem psicólogo, já tem acompanhamento de pessoas financeiras, como investir, como não investir. Por isso é que muitos jogadores depois de acabar a carreira é complicado em nível financeiro, porque também habituámos a um nível de vida gigantesco que gastamos muito dinheiro, mas se gastas 100 e ganhas 150, a bola vai crescendo. Sim. Agora depois não entrar e só sai, o nível de vida que estás habituado é muito, muito difícil de gerir isso. Eu fui convidado até para dar algumas palestras e para como gerir, só que jamais vou aceitar uma coisa dessas, porque eu não sou ninguém para opinar sobre a vida de ninguém, sobre nada, e jamais vou fazer uma coisa dessas, mas acho que devia haver pessoas a fazê-lo, e o acompanhamento está aí, cada vez melhor. Eu costumo dizer sempre, há cada vez menos qualidade, mas mais acompanhamento. E Mas mais... não acredito que pode ter, por exemplo, só pegando no campeonato deste ano, só para picar um bocadinho, visto que o Benfica o perdeu. Não, mas por exemplo, que o Balneário Benfica não pode ter sido um dos grandes problemas a questão dos egos. dúvida. Por exemplo, o ego do Di Maria, fixe, chega lá Não, campeão não, do mundo. Eu acho que o Di Maria Portanto, é uma das mais Se bem que também o Schmidt o metia sempre a jogar. Não é o ego. Ali, pá, o Di Maria, quem conhece o Di Maria sabe que ele não tem. E o Rafa é. Sim, nós a seguir, 20 nós a estrelas, seguir eles não queremos, têm mesmo, ego queremos nenhum. mesmo falar do, íamos fa- Sim, vamos eu queria falar muito do saber Rafa. sobre o Rafa, Não, porque não- como ele vai jogar no não, Sporting não. para o ano, eu queria muito saber como é que é falar com ele. E assim, como eu estou lá perto do relevado, só Não para... tem egos nenhuns. Ali foi problemas, se calhar, de alguns jogadores ter que jogar sempre, pá, em todas as posições. Epá, é complicado. Eu acho que o Balneário é 30 a 40% do que uma equipa, e o Sporting, eu não tenho problemas nenhuns disso. Eu acho que a maioria é mesmo balneário. É de longe a melhor equipa a praticar futebol em Portugal hoje em dia, ponto. Para mim, é a melhor equipa a praticar, é o que pratica o futebol mais atrativo, mais agradável. Agora, o Balneário é muito importante e o Sporting é o grande exemplo disso. Não, sim, sem dúvida. E estávamos ainda agora também a falar do Rafa, ele que se despediu esta semana do Benfica. Para um jogador, tentando, não sei se, obviamente, se calhar nunca passaste pelo papel que ele está a passar neste momento, porque se nota muito que o Rafa tem ali. Há adeptos do Benfica que gostam muito dele, há outros adeptos que não o suportam completamente. É um jogador que tem 8 anos de casa e. Isto é a minha forma de ver. Eu adoro o Rafa, acho que o Rafa foi dos melhores jogadores que passaram no Benfica nos últimos 18 anos. Há muito adepto do Benfica que não acha isso e que não olha para o Rafa da mesma forma. Como é que tu vês também, não sei se viste as imagens agora dele quando saiu, como é que achas que o jogador lida com... Conhecendo o Rafa, quem conhece o Rafa sabe a joia que ele é 20 estrelas. Ele é uma humildade gigantesca, no cantinho dele, tranquilo. Um verdadeiro benfiquista tem gostado do Rafa, porque o Rafa andou com o Benfica às costas 3, 4, 5 anos. O Rafa é de longe o melhor jogador do Benfica. É uma opinião que partilho. Eu acho que o Rafa, se jogar mal, o Benfica não consegue jogar. Essa é a minha acho que há opinião. muitos anos que o Rafa é o pilar da Eu não equipe. sei, eu não digo que ele é o melhor jogador do Benfica, mas que nestes últimos 18 anos esteve lá sempre no top 3. mais Pelo menos influente. o que dá mais ao Benfica. Sim. O que dá mais O Eu ao acho que ele, influente quando neste está caso. bem, faz uma diferença abismal. E o Benfica ganha. Ele tem E golos, quando está mal, faz sempre alguma coisa diferente sim, dos sim. outros. Ele tem lances no Benfica e golos surreais, bolas de pegar a bola no meio campo e desatar a cor. Eu digo sempre isto, o que falta ao Rafa, se calhar às vezes, se ele tivesse tido uma melhor definição, às vezes tanto no passe como no remate, se ele tivesse essa definição, ele nem sequer seria a nível Benfica, estaria a jogar Sim, jogou na Real Madrid. Sim, à vontade. Sem dúvida. Não tenho dúvidas. Sem Isso- dúvida. Mas Estão aqui a perguntar se chegaste a partilhar o balneário com o Amorim. acho que foi 2 meses,
pouco, mas a última vez que joguei contra o Sporting falei um bocadinho com ele e dou-me bem com ele, opá, é 100 estrelas, é pá, uma pessoa impecável. E voltando aqui um bocadinho também ao tema do Rafa, achas que o Rafa pode cair no Sporting ou no Porto? Não, conhecendo o Rafa como conheço, não acredito que o faça, mas se o fizer está no direito dele. Sim, completamente. Acho que merecia outro respeito da parte do Benfica, porque tudo que ele deu ao Benfica, eu acho que merecia uma proposta, merecia um... Eu acho que neste momento há muito benfiquista que também está a não gostar dele por estar com esse medo que ele vai para o Sporting. Eu acho que há muita gente a achar que eu não vou despedir dele, eu não vou estar a bater palmas a um gajo que vai assinar pelo rival. Eu acho que o Benfica é um clube muito complicado em muitas coisas. É um clube muito grande e isso depois também traz, obviamente, outro tipo de problemas. E acho que isto que eu vejo com os adeptos, as pessoas não se lembram. E hoje já passou muitos anos e, por exemplo, as pessoas olham para o Cardoso e adoram o Cardoso, mas o Oscar Cardoso chegou a ser assobiado no Benfica. Ele era assobiado. E o início. Eu ia ver jogos ao estádio era... e havia jogos em que os adeptos assobiavam o Oscar Cardoso. Mas faz parte. O futebol, eu costumo dizer sempre, o futebol, assim como a vida, muda no ar. O Ronaldo foi assobiado no Bernabéu. Portanto, se o Ronaldo é assobiado no Bernabéu, qualquer jogador tem que preparar, tem que estar preparado para isso. Em todos os estados, acho eu. Sim, também é verdade. Mas pá, o gajo é incrível, os próprios adeptos. Quando tu és criticado, claro que ninguém gosta, mas é bom sinal. É sinal que fazes a diferença, é sinal que... E que as pessoas estão a contar que tu dês muito mais do que aquilo que estás a dar. Também é um facto. Eu acho que o adepto é muito ingrato. O adepto é muito ingrato porque eles não sabem os sacrifícios que nós temos que passar. Eles não têm ideia, senão não criticavam metade do que criticar. E acho que mais do que a questão da ingratidão é a questão de que o adepto só vai gostar de ti se tu colocares a bola e ela bater no poste e entrar. Porque se a bola bate no poste e sai, tu és horrível, não prestas e és a pior coisa, és uma coisa mais descartável de sempre. Tens que gerir muito bem. Ou então estar o clube no momento que está. Tem toda a gente gostar uns dos outros. Não é fácil. O Sporting Boan, se não é campeão, se fica em já subiu para metade da equipa. Sim. O maior exemplo disso é o Roger Schmidt. O Roger Schmidt ano passado era idolatrado. Eu nunca gostei muito. Eu nunca, não me identifico porque acho que tem que jogar quem está melhor e não é por ser português ou por ser estrangeiro ou por ser... eu acho que os treinadores têm que se abstrair. Claro que vais trazer sempre 3 ou 4 da tua confiança para ter ali um bocadinho de mal no balneário, mas não é por isso que tem que jogar. E olha, o Ruben é um grande exemplo disso. O Paulinho é um profissional incrível, uma pessoa também muito, muito top, mas não joga sempre. E ele aceita isso, percebe isso e respeita o Ruben assim como o Ruben não respeita e muito a ele. Eu acho que tem que ser muito isto. Tem que ser muito isto. Não dá para jogar sempre. Claro que toda a gente quer jogar sempre, mas não pode ser. Não, é difícil ir num plantel como aqueles, obviamente que isso vai acontecendo e em relação ao Benfica, eu até acho que em relação ao Roger Schmidt é muito mais a questão para mim, que me custa como adepto, é mais a comunicação dele. Não gosto da forma como ele parece que tem sempre razão em todos os momentos contra os adeptos. Acho que é pouco inteligente. Não se preocupa se querem agradar os adeptos. Eu acho que é um bocadinho arrogante nesse sentido, sim. Porque também o Benfica sem adeptos não é nada. O Benfica é os adeptos. A grandeza do Benfica é os adeptos. Sim, concordo. Esta é a minha opinião, atenção. Tudo o que eu estou a dizer aqui é a minha opinião, por isso... Sem adeptos não... Tirando, eu acho só há um clube que sem os adeptos é igual, que é o Real Madrid. Porque são só turistas dentro do estádio. Portanto, se eles não estiverem lá, acho que o Real Madrid continua a ganhar a Champions na mesma, vai a vida deles e pronto, vão para casa. Achas que vai ganhar este ano? Eu acho que sim, mas... eu acho muito difícil ver o Real Madrid a perder com o Dortmund. É o sério candidato, mas o Dortmund joga muito à bola. Joga muito à bola. Estão a jogar com aquela raiva de ter perdido aquele campeonato ano passado. Na última jornada. O Real Madrid só ganha se tiver fome. Se tiver muita mais fome. A questão é que é o Real Madrid. Eu sinto que eles têm fome. Eu acho que eles só precisam comer no fim do jogo. Os outros têm a estrelinha. Vão almoçando vocês que nós vamos depois. Pois é isso. Pode estar a perder 2-0 com os últimos 5 minutos no caçal. Não, sem dúvida. Voltando um bocadinho à tua carreira. Aquele plantel do Benfica 2000 foi acredito que tenha sido o melhor plantel onde jogaste, mas tiveste um choque, de certa forma, ao ver tanto jogador bom, porque se não me engano, esse plantel, eu não sei se depois chegou mais tarde, já tinha o Witsel, ou não, o Witsel foi no ano a seguir. Não, foi no ano a seguir. Foi no ano a seguir. Já tinha, claro que tinha o Witsel. Tinha. Porque se eu não me engano, esse ano é o ano em que o Benfica é o ano do Kelvin. Não, ele saiu para o Zenit. Mas no ano antes. Foi o ano antes? Foi no ano que o Witsel saiu para o Zenit. Ok. Saiu em agosto, eu ia ficar na casa dele, mas depois acabei por sair também e ele foi para o Zenit. Ok. Sim, porque Witsel, Matites, Yannick, o Carlos, os portugueses era eu, o Carlos Martins, o Yannick, o Miguel Vítor e o Yannick tinha vindo do Sport.
Tinha vindo de estado no Sporting, sim. Ok. Tinha vindo de Sporting. Outra joia. 20 estrelas. Não gostas de Yannick Jaló? Eu gostava dele no Sporting, para ser sincero. Não sei se ele está no chat ou não, mas por acaso gostava dele. Já agora, quem Acho foi... que ele pintava demasiado 20 mal para aquilo que é. estrelas, Acho que 20 ele jogava bem. Para 20 aquilo que nós estrelas. jogávamos e para as equipas que nós tínhamos. Quem foi mais flop Acho que ele no, até- no Benfica? O Yannick Jaló ou o Carrilho? Sporting para o Benfica. Carrilho também é Eu top. achava que o Carrilho ia ser... Tipo, Epá, eu acho que o Carrinho nunca vai ser flop para o Benfica porque é o que tirou o título ao Sporting nesse ano. Porque nós perdemos a velocidade na linha. Apesar do João Mário ser muito bom e ter jogado muito bem, ter sido adaptado ali à linha. Gostas mas de faltava. Gostas de João Mário? Falamos depois sobre isso. Deixamos esse tema para o fim do programa. Não, mas o João Mário jogou muito bem. Mas faltava-lhe aquela tipo sneak, aquela cena à Rafa, tipo a correr. É isso às vezes que os adeptos não percebem. O que é que tu fazias no lugar deles? Metia ao Carrilho. Só ficámos sem ele. Pá, mas tu trocavas o Benfica para o Sporting ou vice-versa? Se fosses profissional. Eu acho que de aquilo foi um futebol? bocado de vingança, para ser sincero. Quem? O quê? O Bruno Carvalho tinha falado mal do empresário na televisão antes. E ele deve ter, foi assim de surra bem, olha. Eu por acaso tenho... Então os dois foi almoçar com o Carrilho antes dele assinar, a pedir, olha, fica lá, tipo, eu assinei pelo Sporting e tudo. Eu sou uma pessoa, eu sou um adepto de futebol, mas eu, por exemplo, olha, imagina que o Rafa ia para o Sporting ou para o Porto. Eu acharia isso, sinceramente, normal. Tendo em conta o tratamento que ele teve e tendo em conta que é um profissional de futebol, se ele acabasse no Porto ou no Sporting, eu consideraria isso normal. Eu acho que tem tudo a Eu ver acho com a que é forma normal como isso. tu sais para a Isso equipa. também tem a ver com cada um. Eu vou confidenciar isto. Foi público na altura na Sérvia. Eu saí do Estrela, fui para o Japão e pá, as coisas começaram a correr bem logo muito rápido. Eu em 2 anos fiz 42 golos no Japão. Por isso, mas depois de 6 meses de eu estar no Japão, as coisas correram muito, muito bem. Nós estávamos a lutar pelo título, que não era expectável, já não acontecia há muitos anos. E ligaram-me do Partizan. Davam muito dinheiro para a realidade da Sérvia e do Partizan e eu não aceitei. Pagavam a minha transferência. Isso foi público e perguntaram-me. O que eu disse foi: pá, respeito quem o faça, eu nunca o faria. Mas eu respeito e percebo quem o faça. Mas também no E para teu além caso, do perigo mas- também, como é que seria chegar tu Não, jogaste na o Estrela Sérvia é Vermelha ou no diferente. derby? Como é que seria tu jogares Não, na no Sérvia é Partizan contra o Estrela Vermelha depois? não tivesse sei, nem aceito? quero saber. Não, Eu eu vou acho ser que ouvi. sincero, nem que a minha família, só se a minha família tivesse a passar fome, senão eu nunca o faria. Mas tu também no teu caso na acabaste Sérvia. por... Tu eras um ídolo do... Sim, por exemplo, eras o ídolo do- O Rafa, neste caso, no Benfica, não tem esse estatuto perante os adeptos. Por exemplo, o jogador que a mim mais confusão Mas acho que deveria fez, ter. Deveria ter o estatuto de um jogador mesmo muito querido e importante. Deveria tê-lo, sem dúvida, já disse isso muitas vezes. Mas, por exemplo, um jogador, e a mim custou muito mesmo com esta visão que eu tenho, foi o Maxi Pereira. Foi o Maxi. O Maxi Pereira ter ido para o Porto, o Maxi era capitão do Benfica e era um Eu acho jogador... eu as coisas que ele diz no Porto acho que não. É muito mau. Foi Ele mais era por muito aí, querido desculpa. pelos adeptos É e ele vai muito lá mau. dizer aqui pelo menos dá-me valor e ele estava lá uma semana tipo, muito sabes lá se dão mau. valor ou não. É muito mau. Ofereceram-te o que tu muito querias, mau. pronto. Sim, foi muito mau. Acho Mas que é isso, eu acho que a não, forma de não é sair. essa necessidade, mas depois é ali um bocadinho os egos, é o que Sim. eu digo. Pá. Por exemplo, estava no Yokohama e eu tive uma grande proposta de um rival e eu aceitei porque pá, primeiro estamos a falar de valores que dificilmente alguém ganha normal no futebol. Pá, e depois o Japão, a rivalidade no Japão não tem nada a ver com a Sérvia. Sim, É Eu se muito fosse mais para o saudável, Partizan- mais calmo. Eu se fosse para o Partizan, eu não podia sair à rua, eu tenho a noção disso, não tinha vida. Pelo menos o segurança já era do Partizan. Isso sim, Esse mas eu não me revia nisso porque pá, não me identifico. E o carinho que eu tinha por Estrela Vermelha, por Yokohama também, atenção, mas é diferente, porque ali não há rivalidade, ali foram eles próprios a dizer, Hugo, nós não vamos conseguir chegar a esses valores, ia receber uma compensação financeira grande, a faltar 3 meses para acabar o campeonato, é diferente. Agora, o Estrela Vermelha, eu vivia aquilo como nunca vivi noutro clube. Mas Tipo, tu acabaste por ficar no Yokohama. Depois saí. Ok. Foi o maior erro da minha carreira, foi sair do Japão, mas também as pessoas apontaram-me o dedo mais uma vez, mas não perceberam porquê. Na altura a minha mãe teve um câncer, felizmente está bem, está tudo bem, mas foi muito duro e eu não podia estar perto porque tinha a noção que não podia perder de ganhar tanto dinheiro porque era o dinheiro que ia ter para a minha vida, mas pelo menos o fuso horário, porque no Japão esta hora são 7 da manhã, ou seja, é uma diferença muito grande. Eu só falava com ela ao acordar e quase e ao ir dormir.
que era quando ela acordava e quando eu ia dormir, tipo, era muito complicado e eu optei por vir para a Turquia. Também estamos a falar isso hoje porque as coisas correram muito mal. Para quem não sabe, eu lesionei-me no primeiro treino, ruptura de ligamentos, e foi o único clube que eu fiz ressonância aos joelhos e aos tornozelos para assinar nos testes médicos, ou seja, só pode ter sido deles porque isso não se faz, e se eu não tivesse feito eles podiam alegar que eu já vinha lesionado e ia ser muito complicado comprovar o contrário. São coisas que acontecem caricatas na minha vida. Tu no Estrela, eu acho que toda a gente tem esta curiosidade e tu provavelmente és das poucas pessoas que podes falar disso porque viveste essa realidade, porque nós vemos e ouvimos muitas vezes falar do quão fervoroso é o apoio das pessoas, como é o derby com o Partizan, mas tu estiveste lá. Eu sei que deve ser difícil explicar qual é a realidade do Estrela Vermelha na Sérvia e como foi viver isso. É difícil explicar, mas imagina o Benfica e o Sporting juntos num clube. Ou o Benfica Porto, ou o seja, nem sequer há comparação com o Partizan. Não há comparação, não dá para comparar. O Estrela é gigantesco. Uma coisa caricata, depois do meu primeiro derby, eu tenho uma entrevista que é lá, fazem muitos memes sobre isso, porque te fazem aquelas pequenas entrevistas antes do derby. Tens noção de se marcares um golo tu nunca mais vais poder sair à rua, vai ser o nosso grande ídolo, porque havia falta de golos lá na altura em derbys. E e se eu marcar 2? E ficaram tipo em choque, porque o discurso do jogador é um bocadinho... É sempre o mesmo. O importante é trabalhar, a equipa ganhar. Eu sempre assumi, e se marcar 2? Como é que é? Se marcares 2, esquece. E foi. Por acaso marquei 2 e nunca mais pude sair à rua. Tipo, os meus pais estavam lá e eu fui buscar sal. Isto eram 10h30, 11 da manhã. E cheguei a casa às 4h30 da tarde a tirar fotos com os adeptos. Tipo, não dá para perceber. Sem almoçar, cheio de fome. Eu ia ver um jogo de basquete com 10, 12 mil pessoas e o jogo de basquete a andar e eles todos a gritar o meu nome, a bater palmas. Se eu não me levantasse e batesse palmas e agradecesse, eles não paravam. Tipo, surreal. São coisas que eu vivi que não dá para explicar. Por exemplo, tu olhas para um clássico português, mesmo que não tenhas jogado nenhum clássico, certamente estiveste no estádio, já viste montes de jogos, estamos a falar aqui de 1000 divisões de diferença do ponto de vista do ambiente. É diferente. As pessoas, um Benfica Porto, um Benfica Sporting é top. 65 mil pessoas. Lá mete 75, 80, mas é diferente. Uma pessoa faz barulho por 20 aqui, o jogo todo... os helicópteros a sobrevoar a cidade desde cedo. Polícia, o próprio túnel, não há polícia, é exército. O exército nas cidades. É surreal, não dá para explicar. Podem ver no YouTube alguns vídeos, mas não dá para explicar. E há um vídeo no YouTube, vocês põem o Vieira Derby e são coisas que... E a questão do túnel? É que ele existe mesmo? Às vezes mostram aqueles túneis até lá chegar. O túnel é exatamente como se vê no YouTube. E tem um vídeo no YouTube que podem pôr que tem um bocado de fumo, que é nós a sairmos do estádio do Partizan, eles a mandar tochas, isqueiros, garrafas, acertaram até no nosso adjunto, cortou-lhe a cara, e a mandarem a toda a gente. E quando eu estou a sair, eles a bater-me palmas e a agradecer, e eu a agradecer, e coisas que nunca mais vai acontecer na série. Em algum momento? Não, nunca. Eu não. Os meus companheiros de equipa, eu respeitava muito também por a pessoa que eu era, frontal, respeitava sempre todos os clubes. Pedi desculpa ao Partizan também, porque também estava em grande, 2 golos, uma assistência, ganhámos 3-1, passámos para primeiro, e depois eu fui festejar o golo para aquela baliza que normalmente era adeptos nossos, e nesse jogo estava adeptos deles. E foi o golo de chapéu, um chapéu de pé esquerdo surreal, que ninguém fala desse golo, porque depois o outro é 30 e tal metros, um golo também incrível, e ninguém falou do golo de chapéu, que na minha opinião, em termos técnicos é um golo surreal. E eu fui festejar para a bancada deles, começaram é isso. É o chapéu. Eu acho este golo, incrível. É com o pé esquerdo, sem preparação, tipo, na passada, estás a ver, eu vou festejar para ali, que normalmente era adeptos nossos. Já se vê a câmara a tremer. E é adeptos deles. Não, aquilo agora vai dar a bancada, é surreal, olha para isto, te esquece, não... E é incrível porque lá está, ou seja, e tu, pronto... Olha as cadeiras agora a voar, olha. Espera aí, vamos ver. Estão eles a fugir, as cadeiras a voar. Ninguém fala deste golo. Eu acho que em termos técnicos é um golo fabuloso.
É um chapéu perfeito e ninguém fala deste gol porque deve vir a seguir o outro, que é uma bomba do meio da rua. Pá, olha, sim, em termos técnicos é E é de surreal. lado, É surreal, é de não lado, já é a muito começar a apertar. difícil. É uma execução muito difícil. Pá. Não, é muito bom. Ninguém falou Coladinho deste à gol. trave. Nunca ninguém falou deste gol, é surreal. E para mim acho que é um dos melhores gols da minha O carreira. número é o 10 ou o 70? É o 70, é o 70. Eu sempre fui ou 10, ou 70, ou 7 no Japão. Ninguém fala porque depois vem este golo. Estão eles acabam por empatar agora é no início da segunda parte. Eles aqui empatam, um golo de cagada. Uma azia que estava naquele intervalo. Jogavas com algum português ali? Não. Não? Jogava com o Ibanhas, argentino, um É brasileiro. verdade aquela coisa que é uma linguagem do futebol, que todos se entendem. Sim. Todos. Oh! Hey! Oh! É logo a começar a segunda parte, pá, demos ali uns berros ao intervalo. Foi o Gruitch que ganhou Gruitch a que está bola. no Porto? Sim, ganhou a bola aqui no meio. Ó. O que é que achas do Gruitch? Também Muito, um craque. Só que está desvalorizado. Olha, ganha a bola aqui, eu domino assim, de calcanhar e vai daqui mesmo. Toma. Pá. Não, este aqui é melhor que o outro. Este é melhor que o outro. É um gol muito incrível também, só que Mas o problema é que o outro é finalização de avançado. tá, Se fosse um mas médio, se calhar. é muito difícil fazer mas este aquele aqui- golo. Este é uma bomba. Eles apelidaram este. Eu acho que é a primeira vez que vejo um jogador marcar um gol destes. Mas isso nem é nada especial, vejam o outro que é mais fixe. Isto é um tiro, isto é um tiro. Não, é. O Partizan, Não, um é derby o meu destes, primeiro muito- derby. Opá, Este que é aquele jogo que tu vais lembrar também. É o Este aqui jogo é um que tiraço. Não, é impossível falar em mim na Sérvia sem se lembrar deste jogo, porque foi, apesar dos golos, foi os golos que foram, tipo, é que são 2 golos, está bem, 2 golos não é fácil marcar num derby, mas estes 2 golos é muito mais difícil. Sim, tipo, sim. pá. E lá está, e tu tens essa curiosidade que é, pelo facto de ter jogado num clube como a Estrela Vermelha, com este ambiente, com tudo isto, tu podes, de facto, por exemplo, em Portugal as coisas não terem corrido bem no Benfica, mas pelo menos ficaste com a experiência de ter jogado Sem também dúvida, num clube sem dúvida, gigantesco, sem dúvida. com Ter ambientes corrido bom nos outros. incríveis, ou seja, Sem isso dúvida. também é... Porque Ajudou repara, muito. a quantidade de jogadores de futebol que se calhar não tiveram a carreira que queriam do ponto de vista nacional, mas que tiveram a oportunidade de fazer o que tu fizeste a este nível, Se calhar não há muitos. não existem muitos. Essa é a verdade. Não. porque E se calhar tu- desmotivavam logo se acontecia isso do Benfica e eles. há muitos que E chegam não ao Sim, Benfica. só, eu bati contra um muro quando fui ao Estoril, quando fui para o Bordeaux depois não quis ficar lá porque a minha irmã era muito pequenina e pá, eu sempre fui muito ligado à família. Pá, a minha vida, quem conhece a minha história de vida, pá, Muita luta. é muita luta, é muito difícil, foi tudo muito difícil, foi tudo muito, muito difícil. E culturalmente, quais são o grande choque para ti? Pá, estiveste em Portugal, estiveste Eu costumo dar sempre na este Turquia, exemplo. estiveste na Sérvia, estiveste no Japão. Eu costumo dar sempre estes 2 exemplos. Não é só as culturas. Eu ia à Sérvia, ia jantar a um restaurante. Epá, lá tem restaurantes surreal, come-se muito bem. Eu ia a um restaurante na Sérvia, as pessoas viam, literalmente subiam para cima da mesa a cantar o meu nome, partiam tudo, pagavam, deixavam gorjeta, pagavam-me sempre os jantares. Pá, tenho histórias na Sérvia surreal. E depois vou para o Japão. A primeira vez que eu estou no Japão, opá, eu cheguei logo na semana que cheguei, entrei e fiz gol. No segundo jogo, entrei e fiz gol. Terceiro jogo, joguei a titular, fiz gol. E estou no restaurante, estou com a minha esposa, que estava grávida, de fim do tempo no restaurante, e começo a ver, pá, o restaurante vazio e uma fila gigante à porta. Pá, isto não é normal. Perguntei lá ao garçom, o meu maior choque no Japão foi eles não falarem inglês, porque de resto é tudo perfeito. E eu pergunto-lhe ali um bocadinho inglês japonês já, e ele disse, não, Sr. Hugo, se quiser eu mando-os embora, eles estão ali à espera para tirar uma foto. É tipo que a educação Tipo, japonesa é assim. Surreal. Eles ficaram 2 horas, depois para mim era normal e não me gostava, mas nas primeiras vezes foi muito difícil. Eles ficaram uma fila, sei lá, 100 pessoas à porta à espera para tirar fotos, para dar autógrafo, para assinar, porque eles lá têm um dia por mês ou por semana para ir ao estádio e só aí é que podemos dar autógrafos. E os japoneses nisso são tipo, não dou. Eu dava sempre, para mim isso é o mais bonito que o futebol tem. Uma pessoa pedir-me um autógrafo, pedir uma foto comigo é do mais bonito que o futebol me deu. Enquanto na Sérvia, Selica, para cima da mesa, Selica é foto em sérvio.
de foto em cima da mesa, abraçar, partir tudo. Pois, E depois chega ao Japão e fazem uma fila contraste. indiana. Ai, Hugo, desculpa incomodar. Sai do sítio onde partiam a mesa, partiam o restaurante. Não, são duas realidades. Eu costumo dar sempre esse exemplo porque são duas realidades completamente mesmo, por diferentes. exemplo, na ligação com o adepto, se vocês no Japão perdessem, o adepto é de género. Está tudo bem. Eu tenho O maior choque no Japão. Que chatice. Eu ainda falam em mim hoje lá e fazem isso e é um orgulho gigantesco para mim, porque eles lá acabou o jogo, agradecer aos adeptos, sempre que dar a baltinha e acabou. Não, acabou o jogo, fazemos a rodinha, está aqui a rodinha, estamos juntos a ganhar ou a perder, vamos embora. E até hoje eles fazem isto. O Yokohama era uma equipa que sempre foi uma equipa grande, mas estava numa fase que lutava para não cair de divisão, não ganhava um título há não sei quantos anos, não ia a uma final há não sei quantos anos, e logo no primeiro ano lutámos pelo título até às últimas 3 jornadas, final da taça, no ano a seguir exatamente igual, e depois infelizmente eu saí. Se fosse hoje, eu mesmo a ganhar menos tinha ficado no Yokohama, porque há vídeos também, o estádio todo a gritar o meu nome. Tinha muitos estrangeiros, 4 ou 5, que era o que só podiam jogar 3, e eles gritavam sempre o nome do mesmo. Pá, não há, por muito que eu diga, não há palavras para agradecer. E então gostaste da vida no Japão? Não, é o melhor país do mundo com muita diferença. Por A cultura acaso, deles eu identifico-me mesmo muito. É o Sim, meu sim. país de sonho para visitar. A maioria das pessoas dizem-me isso, porque pá, eu sou uma pessoa, sou um palhaço, eu sempre fui um palhaço em todos os balneários, sempre era eu o palhaço, mas sempre muito respeitador. Eu acho que respeito e respeito principalmente as outras culturas. Eu acho que temos que nos adaptar no país que estamos. Pá, mas eu no Japão, eu era o único gajo estrangeiro que brincava com os japoneses. Tipo, aliás, eu comecei, o não falar inglês é bom porque eu comecei a falar um bocadinho japonês, falava bastante bem até na altura, só que não praticando é complicado, e eu estava sempre a brincar com eles, era incrível. Eles foram à final da taça, a final da Liga dos Campeões, foi sábado ou domingo, pá, e eu meti uma foto, recebi milhares de mensagens outra vez, publicaram montes de fotos minhas, montes de mensagens. Pá, eu adoro o Yokohama, adoro o Estrela Vermelha, e o que eles me deram foi incrível. No meio desse percurso todo, em algum momento pensaste que, por exemplo, a questão da seleção nacional poderia aparecer? Ou porque tu nunca foste internacional, se eu não me engano, correto? Sub-21 só. Certo. Qual é que é a tua visão sobre essa questão da seleção? Se foi algo que alguma vez equacionaste, pensaste? Eu acho que em 2014 toda a gente estava à espera da minha convocação. 2014 isso estavas... 2016, desculpa, estava no Estrela Vermelha. Foi quando ganhámos o Euro, e as pessoas costumam dizer sempre, o único avançado centro que levaram foi o Éder, que eu gosto muito do Éder, atenção. O Éder jogava onde? Estava no Will e fez 3 golos. Eu estava no Estrela Vermelha e fiz 28. E o Éder tinha que ir, atenção, era que levar mais um. Eu costumo dizer sempre de brincadeira, ele marcou o gol de título, tínhamos ganho 3-0 se eu tivesse. Adoro. Mais um Não, estou a brincar. take. Não, o Éder é 10 estrelas, somos campeões europeus por causa dele, mas eu acho que o mínimo era ter sido convocado, o mínimo era ter feito o amistoso na Sérvia, e ter-me chamado. Eu jogava na Sérvia, levaram que jogaram na Championship o Lucas, penso que é isso, Lucas e o Rui Fonte, que também Lembro do Rui Fonte, Lucas, não... foram os dois. Isso é aquela questão, se calhar, do que estávamos a falar há bocado. Não, se as pessoas soubessem tudo o que se passa eles atrás não gostavam do meu daquilo do discurso, relevado. eles não gostavam do meu discurso. Pá, eu sou quem sou, não devo nada a ninguém, e isso é o mais importante para mim. Não, e atenção, é assim, nós os dois temos personalidades um bocadinho diferentes, mas eu estou mesmo a ser sincero, eu gosto mesmo muito do facto que eu estou a falar contigo e estou a sentir que tu não te interessas nem te importas minimamente se aquilo que estás a dizer, se as pessoas vão gostar ou não. Se tu achas, pensas isso, Isso é problema e isso é deles. incrível. Se a pessoa não tiver o respeito a dar a sua opinião, Não, é se muito gostarem, raro, gostam. e é Eu muito respeito raro, toda a gente. e é muito raro isso hoje em dia, porque hoje em dia Eu as sei. pessoas... É só é melhor parecer do que ser. É isso. E eu não ligo as nada a pessoas isso. pensam demasiado antes de dizer para parecer bem a todos. Eu não ligo nada a isso. Eu não devo nada a ninguém. Eu digo o que penso, e eu tinha que ter ido, ponto. Não fui porque a seleção não vão os melhores. Senão eu tinha que ter ido. Sentiste também que a questão, se calhar, de estás na Sérvia pode ter sido decisivo? O Mister foi lá ver um jogo, ele viu a realidade daquilo, viu a competitividade daquilo, e a Sérvia,
é o campeonato menos forte que outros, é verdade, mas a equipa que eu estava era provavelmente muito mais forte que qualquer uma em Portugal, tirando Benfica, Porto, Sporting, Claro. com uma diferença gigantesca. Não é por acaso que o Gruitch vai para o Liverpool, o Ibanez vai para o Trabzonspor. Então foi uma equipa que ia à Champions League. Eu tive proposta do Marselha, que foi público, do Borussia Dortmund e do Lille, penso que foi o Lille ou Nice, foi uma equipa assim. Pronto, mas eu queria muito ter ido para o Borussia, foi talvez o Mónaco, desculpa, do Leonardo Jardim. Foi um grande erro meu, se calhar, não ter ido para o Borussia. Era uma equipa que eu sempre admirei. Aí está, eles não me deixavam sair por causa da Champions. Eu hoje também percebo um bocadinho isso, eu revoltei-me um bocadinho Tu na jogaste altura. Champions? Joguei. Revoltei-me um bocadinho com o presidente na altura, por causa disso. Mas eu percebo. As palavras dele foi: se eu te deixo ir, eles matam. E é verdade. Se calhar não ficar. Hoje eu tenho a noção que era complicado para ele. Estava numa. É incrível. Tipo. Tenho certeza que o Hugo ainda vai dizer, porque se eu tivesse ido para o Borussia, eu marcava o Real nesta final. Não. Eu não. Eu digo mas isso. O Borussia, sim, o Borussia era também atenção, uma grande experiência. Como disse, eu sou um palhaço e sim. Eu estou a brincar, obviamente. Né? Não sei, podia-me ter lesionado no primeiro jogo, como aconteceu na Turquia. Isso é tudo muito relativo. Eu acho que tudo acontece no seu tempo. Eu arrependo-me um bocadinho de não me terem deixado ir, mesmo para o Marselha, porque financeiramente na altura ia resolver a minha vida. Depois acabei, felizmente, por ir também ganhar dinheiro, mas eu não sabia, né? Na altura o Marselha dava-me muito dinheiro e o Borussia também, só que não me deixaram ir. E eu hoje percebo porque ia ser muito complicado para ele se me tivesse vendido. E a Turquia, nós há bocado estávamos a falar do ambiente, e a Turquia sabemos também é um daqueles ambientes de futebol muito pesado. Tu lesionaste, como estavas a dizer. Foi. Mas tu chegaste a viver mesmo, estar num jogo em que pensaste, vou mandar o estádio abaixo, de certeza. Não, porque joguei na Sérvia, não dá para comparar. Eles são malucos, é verdade. Mas se tu comparas o ambiente, a Sérvia não há nada. É assim mesmo uma grande diferença. As minhas irmãs, para terem esta noção, as minhas irmãs e o meu cunhado foram ver um derby. No derby, curiosamente, que foi também o selecionador, e eu lesionei-me no pé aos 25 minutos e joguei até o intervalo a passo, não conseguia caminhar, pedi para sair, só que eu queria ver se dava o intervalo, ligaram bem o pé, mas não consegui. E eles fizeram uma fila gigante para tirar fotos com as minhas irmãs. Tipo, surreal. É a família do ídolo, é para tirar tudo. E o meu cunhado e as minhas irmãs disseram: espera aí, mas chegaram a um ponto que pensavam que o estádio ia abaixo. Porque eles têm lá uma coreografia que é bater todos os pés ao mesmo tempo. O estádio abanava. Parecia que ia cair. Tipo, são experiências que só quem já visitou o Maracanã pode falar. Ou seja, és tipo o Ronaldo e as suas irmãs eram o Cátia Aveiro e a Elma. Já estão lá à porta. Não, aquilo é um povo muito especial, muito sofredor. Muita gente não conhece também a história da Sérvia. São pessoas incríveis que sofreram muito e que eles precisavam de um ídolo naquela altura. Eu acho que foi tudo no momento certo. Na altura, quando eu cheguei ao Estrela, o Partizan vinha a dominar o campeonato há muitos anos. Há muitos anos. E foi a viragem. Desde então, o Partizan foi 1 ou 2 vezes campeão. Curiosamente, no ano a seguir a eu sair. E o ano passado, penso eu, tirando isso, é sempre o Estrela Vermelha. Está no mais um caneco. Eu fico muito, muito feliz, porque se há 2 clubes que eu devo muito, é ao Estrela Vermelha, que me voltou a dar vida. Eu costumo dizer sempre que a Sérvia voltou-me a dar vida. Deu-me a minha esposa, que me deu 2 filhos maravilhosos depois de tudo que eu passei, e o Japão deu-me a certeza que o mundo podia ser muito melhor se as pessoas não fossem tão más. Certo, isso é... Sim, é uma frase forte, é verdade, mas é verdade, quem conhece. E às vezes é o que também toda a gente precisa, é ter a sensação de que o mundo pode ser algo... Mas as pessoas, muita gente diz isso, mas poucas o fazem. Ou seja, o dinheiro é muito importante, eu digo sempre isto, mas muito mais importante é as coisas que o dinheiro não pode comprar. Sim. E nós não temos a noção o quão pequenino nós somos. Nós não valemos nada. Sim. Por isso é que eu digo sempre a brincar. E ter o carinho dos adeptos, ser herói para para 60 ou milhões, neste caso, como mostra o vermelho, é uma coisa... Eu não trocava nada na minha carreira, nada. Nesse sentido, eu sempre fui um privilegiado, sempre fui o querido dos adeptos, porque eu sempre fui muito espontâneo.
E eu estava a falar até a nível pessoal, nós estamos aqui bem, amanhã ficamos doentes, sim, vamos, sim. mas vamos mesmo, não acontece só aos outros. Infelizmente eu já vivenciei isso, não acontece só aos outros. Eu vivo muito intensamente também porque tenho a experiência que não, pá, nós não valemos nada e temos que aproveitar o hoje e ajudar as pessoas a fazer o bem. Eu acho que falta muito isso hoje em dia. No meio desta história toda, onde é que entra o Gil? E porque tu foste candidato à presidência do Gil Gil. Vicente. O E que é ídolo do Gil a jogar e candidato à É isso, presidência. ou seja, do tu Gil. jogaste no Gil e agora candidataste a presidente do Gil Vicente, acabaste por não ser eleito, neste caso, presidente do Gil. Achas que isso ainda vai acontecer no futuro? Veste nessa posição? Eu acho que toda a gente sabe que mais cedo ou mais tarde que isso vai acontecer. Eu jogar no Gil foi um orgulho gigantesco para mim, jogar no clube da minha cidade, ser ídolo também no clube da minha cidade. A minha história no Gil é lindíssima. Eu vou para lá, eu tive a infelicidade de me lesionar e de quase acabarem com a minha carreira com uma operação à uma pubalgia, que isso já não se usa hoje em dia. No ano a seguir subimos divisão com eu a ser uma das grandes caras do plantel. Depois de ser muito complicado começar a jogar, comecei a jogar pouco, depois conquistei o meu espaço, marquei muitos golos, subimos divisão com o último golo a ser meu, o golo do título. O primeiro ano da Primeira Liga, a ser a cara do clube e o melhor marcador, com mais assistências, mais penaltis sofridos. Isso foi o ano antes de ir para o Benfica? Foi, fomos à final da Taça da Liga. E esse é o ano em que eu me lembro, em que eu tenho memória de te ver a jogar e fizeste um ano... Eliminámos o Sporting nos quartos de final lá em casa brutal. dele. Nós temos de ser convidados que eliminam o Sporting e alguma aconteça. Não, eu sou acusado de acabar com a carreira do ONU, penso que era o central O do Sporting. Capitão América. Aí, América. Pá, eu dei-lhe um nó cego e foi Como é que é encontrar um defesa daquele tamanho? Como é que tu... Um jogador mete o pé da mesma maneira quando um central tem 2 metros. Eu metia contra todos, por isso é que eu saía todo pisado dos jogos. Ainda para mais que na altura o Porto não era fácil jogar lá, não é? Sim, sim. E marcaram-me um penalti no primeiro minuto. Eu joguei contra o Mangalai e o Abdullahi, por isso estás a ver, não foi muito difícil. E depois nesse jogo foi o Otamendi. Foi o único que eles dizem que fez frente ao Zlatan no Milan. Acho que foi ele o único que pegou nele e mandou o Ocean. Foi. Não, eram duros. Nós ainda vamos eu não quero estás a falar aí de muitos nomes, por exemplo, eu tenho muita curiosidade, que é quem foi o melhor defesa contra quem te jogaste e o melhor colega de equipa que tiveste enquanto qualidade. Não, mas agora também stream, sim. O Otamendi no Porto, ele era... O mais difícil de... Era difícil, o Garay também. Para mim, isto, atenção, vou dar aqui um hot take, que é um hot take sobre o Benfica, que por acaso nunca me perguntaram isso, mas eu vou dar aqui. Eu acho que o Garay foi o melhor central que eu vi nos últimos largos anos. Largos. Eu estou a tentar lembrar-me de centrais do Benfica. Preferia o Garay claramente ao Luizão. Preferia o Garay ao David Luiz, claramente. Acho que era muito melhor jogador. O Garay, o problema do Garay foram as lesões, mas... O Garay veio e entrou muito bem no Benfica. O Otamendi no Porto era um monstro, era muito bom também. O Aimar, tenho que falar do Pablito, a qualidade dele era diferenciada. Eu acho que a maior parte dos adeptos do Benfica metem o Aimar como o melhor jogador que viram, se calhar, neste século jogar com a camisola do Benfica. Mas não tens noção o que era treinar com ele. Eu como disse, eu fui sempre o palhaço do grupo e quem engraça no plantel na altura, eles chamavam-me para o meinho das carcaças, que era assim que eu os apelidava. E a bola começava sempre em mim para eu dar forte no Aimar e ele parecia que era um bebé a fazer o passe. Eu chutava a baliza praticamente. É o ídolo do Messi, não é? Exato. É isso. É só ele diz muito. Não, ele é craque. Do Sporting muitos... não... eu gostava muito do Matias Fernandes. Esse era muito bom. Jogava muito. O Yui Edson também era uma máquina. Eliminámos muito bom Sporting. Atenção, esse Sporting jogava muito bem. Eu gostava muito da equipa do Sporting esse ano. Mas caíram contra um grande Gil Vicente e nas meias finais foi o Braga, que foi quando faço o gol de chapéu ao Kim, e depois o 2-2 foi uma casa, mas ainda bem para nós. E depois perdemos com um gol, uma cagada de Saviola aos 94 ou 93. Um gol sobrou a bola ao segundo posto, ele fez gol, o cheiro é rato da área e acho que foi pena, ainda ficava mais na história de Gil Vicente. Mas voltando àquilo que disseste, as eleições, falar um bocadinho das eleições, toda a gente me tirou o chapéu pela coragem. Eu acho que é de enaltecer a coragem de lutar contra o sistema, entre aspas.
toda a gente sabe o que aconteceu, mas quem não sabe também aproveita aqui que eu tive 2 semanas para fazer aquilo que, por exemplo, o André agora teve 1 ano e meio, 2 anos. Eu tive 2 semanas, foi só mais para marcar presença, porque a pessoa que ia se ficar à frente do Gil Vicente se eu não me candidatasse não tinha a credibilidade que Barcelos precisa, que os barcelenses precisavam. O Sr. Francisco é um dos melhores presidentes para mim, depois do Fiusa. Acho que está ali com o Fiusa, o Sr. Trigueiros, está ali nos melhores presidentes da história do clube. Mas saiu, contra ele jamais me candidataria. Eu candidatei-me junto com a minha equipa e aproveitar para agradecer à minha grande equipa que esteve comigo, uns gilistas muito, muito, muito grandes que me acompanharam. Foi mais para marcar presença, fez história mais uma vez no Gil Vicente, nunca tanta gente tinha ido votar, em 15 dias, sem lista, ou seja, o meu melhor amigo podia ser sócio do Gil Vicente com 20 votos e eu não sabia. Eles eram obrigados por lei a dar a lista com os nomes e números de sócios, moradas, números de telefones. Eles alegaram várias coisas que nem vale a pena entrar em pormenores, que não quero entrar muito por aí, mas resumidamente eu tive a lista de sócios do Gil Vicente só com o número e nome completo a pouco mais de 24 horas das eleições. E quando fui a ver a lista tinha menores, tinha mortos e tinha gente que podia votar na mesa 1, mesa 2 e mesa 3, coisas que não pode acontecer, principalmente num clube como o Gil Vicente, um clube sério, um clube com uma massa adepta, que eu acho que é uma massa adepta para a realidade muito boa, um clube com muita margem. Eu acho que o Gil Vicente, depois do Benfica, Porto, Sporting, Braga e Guimarães, tem que estar ali a tocar nos calcanhares a um Guimarães. Se calhar foi o Vieira que teve a organizar as listas e ele atrasou-se e mandou ali alguns sócios, se calhar que não devia. Aconteceu muita coisa que não podia acontecer. Não vou falar nisso pela credibilidade do meu grande Gil Vicente, mas eu estou atento. Quer é que o Gil Vicente tenha sucesso comigo ou com outra pessoa. O Sr. Abelino, uma pessoa fantástica, nada contra. Acho que não é por ele sabe disso. É pela credibilidade do clube, porque anda lá muita gente anda muita gente lá que não tem que estar. O Gil Vicente é para servir o clube e não para ser servido do clube. E todos os barcelenses, todos os gilistas sabem que anda lá muita gente que não pode andar lá, que tem que ter alguém com coragem, alguém com personalidade para varrer a casa. Isso é uma questão de tempo, toda a gente sabe disso. Eu estou muito feliz no Santa Maria, mas gosto muito de Gil Vicente e jamais vou permitir que aquilo caia nas mãos erradas. Eu sei que têm planos de criar uma SAD, mas a SAD tem que ser criada sempre com a maioria para os nossos sócios, para o nosso clube, porque o Gil Vicente não pode jogar no Algarve daqui a uns anos. Isso certo. Jamais se pode. Ainda por cima tem dos melhores estádios da Primeira Liga. Não pode. E as instalações são brutais. Não pode acontecer. Achas que ainda fazes uns golinhos no Gil? Fácil. Muito sinceramente, eu acho que o Gil Vicente tem muito bons jogadores, mas falta alguém com faro de golo. Eu acho que fui um privilegiado. Eu sei onde a bola vai cair. Eu estava a imaginar a situação, tu presidente, e dizer assim: agora sou eu que jogo. Jamais fazia. Eu estou muito bem no Santa Maria. A verdade é que eu não gosto de jogar, mas já não queria já voltar. Não estás, eu vi que estão ali a falar do Vitória. Eu tive proposta do Vitória. Acho que foi o meu maior erro em Portugal, foi não ter voltado. Quando voltei para o Gil Vicente em 2021, devia ter ido para o Vitória. Eu sei disso, e depois sim ir acabar ao Gil Vicente. Mas na altura o coração falou mais alto. Eu estava muito bem financeiramente, estava estável, e optei por vir para o Gil, porque a ideia era ficar no Gil Vicente há alguns anos, mas depois aconteceram muitas coisas que eu não me identifico, e como gosto muito do clube, e como não sou puxa-saco, como se usa na gíria do futebol, como não sou puxa-saco e tenho o coração muito perto da boca, eu tive que dizer as coisas como elas são, ou é como tem que ser, ou então eu não papo grupos e não me identifico e saio. Mas não vale a pena entrar por aí. O Gil Vicente está bem, estamos na Primeira Liga para o próximo ano. Agora é pedir só o apelo de fazer as coisas bem,
preparar bem a próxima época, mas eu acho que agora com o Mister e com o Sandro, que jogou comigo, o meu adjunto, o Tommy, acho que está bem entregue, acho que vão preparar bem a próxima época e é para andar lá em cima. Está aqui um comentário a dizer: desconheceste podcast, primeiramente parabéns, segundo, que delícia está a ser ouvir o Hugo Vieira. Um abraço a todos, portanto a malta está a gostar de te ouvir falar. Muito Pá, obrigado. e certamente, aliás, tenho visto aí muitos elogios. Qualquer pergunta que queiram também fazer ao Hugo numa altura em que já estamos quase no fim do programa, portanto é uma boa altura para deixarem aí perguntas também. E nós no temos chat. as duas clássicas. Uma o Jota ainda não se lembrou. Qual é a clássica? Uma coisa que gostasses de ter feito na tua carreira que não fizeste. Ou um clube onde gostasses de ter jogado, um ambiente. Alguma coisa que gostasses de ter feito? Eu já disse, eu arrependi-me um bocadinho de... Arrependi-me, não passou por mim. Eu disse que sim, tanto ao Marselha como ao Borussia Dortmund, mas não puderam deixar sair na altura por causa da Liga dos Campeões. Epá, se eu saísse antes da Liga dos Campeões, eles matavam o presidente, foi as palavras do presidente. Mas eu acho que não me arrependo de nada porque eu sou muito genuíno no sentido de eu faço sempre o que eu quero e depois vê-se. Tipo, eu fiz sempre o que eu quis na minha carreira, fiz algumas coisas que não devia, é verdade, como... A capa da bola. Não, algumas desculpas que... Epá, eu estava numa fase muito complicada da minha vida, quando estava no Estrela, ainda era muito recente, e eu quando vinha a Portugal, eu posso contar uma história, eu não era para jogar o derby, que fiz 2 golos, eu não era para jogar, deram-me... Porque, aí está, a falar dos problemas de balneário, o Mister chegou lá e eu fui muito, muito aberto com ele. Eu disse ao Mister, eu não tenho condições psicológicas para estar 2 meses sem ir a Portugal, eu tenho que ir, tenho que estar com a minha família, tenho que estar com os meus amigos, tenho que ir de vez em quando a Portugal porque emocionalmente e psicologicamente não estava bem. E então ele chegou a um balneário cheio de carcaças, os sérvios nisso são complicados, e dizer, olha, é 2 dias livres para os sérvios, 3 para os estrangeiros e 4 para o Hugo. Aquilo deu uma confusão que vocês não imaginam. Sim, no balneário não é... Surreal. E ele deu-me 4 e eu voltei 7 dias depois, tipo... abusado, eu era abusado. Não, eu ouvi 3, Arranjava sempre uma desculpa, eu era abusado, nesse sentido eu era muito abusado. E lembro perfeitamente que eu cheguei lá, e eu cheguei na quarta-feira para jogar o derby no sábado, tipo... E o Mister disse-me, és um abusado do caraças, eu sei, não vais jogar, vais para o banco, e ponto final. Eu, Mister, estou feliz, adorei estar em Portugal estes dias, faça o que você quiser. Eu estou pronto para jogar 1 ou 90 minutos, e aquilo soou-lhe bem, e enfrenta toda a gente. Estou pronto para ajudar a equipa num ou 90 minutos, mas era o que eu sentia mesmo, não é o correto, porque dava-me vida a vir a Portugal, estar com as pessoas que eu amo, depois de emocionalmente e psicologicamente estar muito mal, dava-me vida, e o futebol era de segundo plano, muito sinceramente. Só que o treino que eu fiz na quinta e na sexta-feira foi brincadeira. Eu estava... Ganhaste lugar. Ui! Ele disse à frente de toda a gente que eu não ia jogar. Não foram só 7 dias, deixa lá. Ele disse a toda a gente que eu não ia jogar. Foi depois, no dia de jogo, ele dá a equipa e eu vejo o meu nome, tipo, toda a gente olha uns para os outros. Este gajo não está bem. Mas ainda bem que correu como correu, senão ia correr muito mal para ele. Aliás, eu não queria ir para o Estrela na altura, porque... perguntei a algumas pessoas e tinha vários salários em atraso, e ele disse publicamente, o Mister, que se não me pagassem os salários ele pagava-me do bolso dele, ou seja, e assumir isso é complicado. Aí está, no Benfica, o tema do Auschwitz, por exemplo, com o treinador, que se calhar destabilizou bastante o balneário, aí podia acontecer o mesmo. Não acontecia porque, felizmente, eu fazia sempre muitos golos e as coisas correram muito bem. Ganhámos tudo também. Ganhei tudo a nível coletivo e individual. Eu acho que foi uma das carreiras, das épocas mais felizes da minha carreira. Foi brutal. Estão aqui também a perguntar, em termos de balneário, qual foi se calhar o mais difícil que tu apanhaste, do ponto de vista de dificuldade de balneário, se as coisas não estarem tão bem, e se pensarias numa carreira de treinador no futuro. São 2 perguntas distintas. A primeira foi na Rússia, sem dúvida. Na Rússia, não sei se se lembram, eu na altura falou-se muito porque fui agredido por um companheiro meu no campo. Agredido no sentido que num jogo ou treino? Num jogo. Num jogo que eu dei-lhe 3 bolas para ele fazer gol sem guarda-redes, ele não fez, e no meu chutei, ele veio e empurrou-me assim.
Só que eu ia pedir para sair, mas estava a acabar o jogo, não acabou, e depois no balneário dei-lhe uma pinha, nossa. Aquilo foi complicado. E Mas os que russos foi- ficaram por ele, os estrangeiros por mim. Resolver na base da educação. Ai, mas, Não, mas isso é não. complicado, Foi imagina. complicado. Imagina chegar Ele à era- Rússia e andar... Era russo? Era bielorrusso, mas aquilo era igual, falavam russo. Só que um dos líderes do balneário, juntamente com os russos, era o Dalibor, um dos meus melhores amigos. Ele é da Eslovénia, adepto do Partizan, e eu depois fui para a Estrela, só que ele virou para apoiava-me incondicionalmente. É de uma das pessoas mais bonitas que o futebol me deu. E ele meteu-se também por mim, os estrangeiros, depois ali uma confusão do caraças, separaram. Eu depois tive que ir à Liga de pôr, senão ele ia ser proibido de jogar futebol durante não sei quantos anos. ia Ficaram pagar uma tipo multa. minimamente bem um com o outro? Não, ou- depois ficámos, porque ele percebeu que teve mal, o treinador ficou por mim também, ficou toda a gente por mim, e o treinador na palestra mostra os lances, pumba, eu sozinho com guarda-redes, dou ao lado e a bola... Ele falha 3 vezes lá, Não, ainda sem agride um colega. sem guarda-redes, bateu-lhe, a bola saltou por cima da baliza. Horrível. E meteu esse lance a dizer: tu tens coragem de sequer de falar alguma coisa depois deste lance? Tipo, e aquilo ficou ali no ambiente, ficaram todos depois por mim. O treinador. Não, depois ficaram todos por mim, só que ali ficou um bocado feio, ainda para mais, os títulos dos jornais. Estão a ver, depois de perder a esposa, 2 meses ou 3 depois, é agredido por um companheiro, e as pessoas ficaram ali um bocadinho com dó de mim, mas eu estava tranquilo, não é por aí. No futebol é futebol, na vida pessoal, claro que foi muito complicado, mas felizmente as coisas são como são e eu estou bem, estou com a minha família, com 2 filhos, acho que se virem fotos dos meus filhos vão perceber, são lindíssimos, são exatamente como eu idealizei, como eu sonhava na minha cabeça. Não posso pedir mais, apesar de não desejar a ninguém aquilo que eu passei. A vida segue e temos que aproveitar o hoje, porque nunca sabemos o dia. Vais colocar a jogar no Gil Vicente? Nas camadas jovens? Como? Filhos? Não Para serem sei. ídolos também? Não sei, o meu rapaz agora é um bocadinho um pau de 2 bicos, porque eu queria por um lado quer acabar, que não queria jogar mais porque estraga-me os fins de semana, agora Certo. que podia aproveitar mais um bocadinho, mas por outro ele estava a começar a vibrar com o futebol de uma forma gigantesca. A gritar o meu nome, faço gols todos os jogos, ainda por cima ele delira, ainda este jogo ouve-se na câmara atrás ele a delirar. É um bocadinho, por um lado queria acabar, por outro quero continuar. Vamos ver, se ganharmos a taça pode ser que faça mais um ano, vamos ver. É muito difícil, é uma situação muito difícil. Numa altura não há- que estamos quase a terminar, não sei se sabem, hoje faz 30 anos. Pronto, começou. É verdade, eu sei que é um mau momento, mas faz 30 anos o 6-3 do Sporting com o Benfica, que é um jogo histórico do nosso futebol. O homossexual obviamente não se deve recordar, e eu também não Faz me uma hora e recordo, meia porque foi um ano o antes de City eu ter... ganhou ao Tottenham e vai Foi- ser campeão. E o Arsenal não vai ganhar nada, só sei isso. minha nossa, mas como eu estava a dizer, faz 30 anos, um ano antes de eu ter Não nascido. me lembro. Eu tenho 31, Tu lembras-te portanto, desse jogo? Ou nem sequer, tu nasceste em para aí 86, 88, mas não me lembro bem. Eu Lembro também não- vagamente lembro-me também do que o Sporting ganhou com gols do Yannick para a taça. E desse lembro-me melhor, também- foi em 2006, 2007, por aí. ok, sim. Isso... Esse eu lembro-me, esse do João Pinto não me lembro tão bem. Isso é um grande jogo. Os jogos da taça entre Benfica e Sporting normalmente sempre eram muito sempre bons jogos. jogos. São O grandes pessoal jogos. decidia marcar golos ao torto e a direito. Não, mas eu quis relembrar Os os 5 a 30 3. anos, porque efetivamente Com o hat-trick depois do nosso futuro avançado e par de Jardel, o João Pinto. o João Pinto. Sei que esse jogo Que tem... máquina, que Esse jogo foi um jogo... É um jogo histórico porque o Sporting nesse ano ficou com 2 jogadores do Benfica, que foi o Pacheco e o Paulo Sousa. Sem o Pacheco, até fizeram uma campanha há 2 ou 3 anos Sim. do regresso do Pacheco a casa. Exatamente. Assim. E depois esse é um jogo decisivo para o título e o Benfica chegou lá e ganhou 6-3 com 3 golos do João Pinto. Portanto, hoje faz 30 anos e era tínhamos de trazer aqui ao programa uma data tão importante, apesar de que o homossexual não é fã desta data. Estou ali várias perguntas, a mesma pergunta, o Benfica de JJ ou o Porto do André? É uma luta. Não, é assim, eu acho que Sporting do Ruben Amorim. se for o Benfica de 2009, 2010,
aquele em que o Benfica ganhou com o Aimar, Di Maria, Cardoso, Saviola. Eu acho que esse Benfica com esse Porto é muito difícil escolher, Sim. mas são duas equipas mesmo impressionantes. Sempre que tive com o André, ele deita-me à cara que o único título que ele não ganhou foi eu que o tirei, que jogávamos na segunda liga. Outra história. Eu sempre fui muito confiante. Conta, não, eu quero Essa ouvir história, agora. esta história. É público, já saiu em várias entrevistas. Eu lembro perfeitamente que o jogo era às 8 da noite e nós éramos segunda liga, ainda éramos ali um bocadinho contra o Porto do André Vilas Boas, estão a ver, não é? Apesar de que era a segunda linha, penso que só jogou o Hulk, entrou o Hulk, Rames, depois tinha o Adrien, Guarim, jogaram. Uma equipa fabulosa. E empatámos lá 2-2 e eu não havia Instagram ainda, foi no Wi-Fi. Eu fui com a minha mãe para o hospital, que ela estava doente. Eu meti no Wi-Fi, chovia muito. Eu meti um grande gol para marcar um grande dia para marcar 2 golos. Cheguei ao balneário, ouvi uma bronca do Mr. Paulo Alves. Paga, mas é já isso, se eles veem isso, dou-nos pai de 7 a 8. Eu apaguei, infelizmente, porque o Mister disse para apagar, eu apaguei, mas foi uma história que ele contou isso numa entrevista que deu recentemente. Essa e outra história também caricata, mas foi. Depois acabei por ser feliz e fazer os 2 golos e tirámos esse título da Taça da Liga ao Porto. Foi a única coisa que não ganharam esse ano. Ganharam a Taça de Portugal, Liga Europa e Campeonato. E o campeonato. E o André ainda me deita a cara isso hoje. Tu acabaste com o único título que eles não ganharam nesse ano. Não, eu não. A equipa toda, porque tínhamos uma equipa fabulosa e eu fui feliz nos golos. Mas o Guarim jogava. Jogava muito a bola. Fez grandes gols do meio campo. Aquilo era não, essa equipa era impressionante. Mas o Mr. Paulo Alves, aproveitar para lhe mandar um abraço e contar a história que ele deu uma entrevista há pouco tempo, do jogador mais que teve assim uma história mais. Ele não disse que fui eu, mas eu agora vou-me descozer que fui eu, que ele deu a palestra e eu não estava na equipa. E acaba a palestra, eu sempre fui muito brincalhão, como disse há pouco, e disse: Mister, hoje não é para ganhar. Tu disseste isso a outra. Ou seja, ele deu a equipa e eu não estava. Eu, em vez de aziar, Mister, não é para ganhar hoje. Claro que é, porquê? Então não estou no 11. Aquilo foi uma risota do caraças, mas pronto, são histórias dessas. Eu acho que a azia tem-se que levar para o lado bom. Não é por acaso que no Japão eu ficava com uma azia, porque no Japão, por exemplo, dou aqui um exemplo de 3 jogos consecutivos. Eu na flash interview disse uma que não podia ter acontecido, mas estava muito nervoso, que foi quando perdemos o título a faltar 3 jornadas, ou ficámos mais longe. Ainda era possível matematicamente, mas já era quase impossível. 4 pontos a faltar 3 jornadas é muito difícil. E acabou a flash interview e eu disse que se tivéssemos treinador já tínhamos sido campeões há 10 jogos, e o Mister não gostou nada. Isto porquê? Porque eu joguei... Não diria. Não, porque ele tirou-me nesse jogo e eu vinha de 3 jogos consecutivos, que era com 8 ou 9 golos nos últimos 3 jogos. E ele meteu-me no banco, tipo, para dar oportunidade aos outros. Foi a desculpa que ele me deu. Sim, no fim do campeonato não se faz... A lutar por títulos foi complicado, mas é a mentalidade japonesa. Depois eu vinha a perceber e a respeitar bastante, mas no início aquilo fez-me um bocado de confusão. No início, isto foi o primeiro ano, fez-me um bocadinho de confusão, mas depois percebi que o errado era eu. O futebol é muito bom, mas acima disso está o respeitar e está o próximo. A malta aqui do chat está a dizer mais 1 hora, certo, mas o Hugo tem que ir à vida dele e nós também, portanto numa altura em que estamos mesmo perto do programa. Gostaste da conversa? Gostei muito. Falta-nos uma, Mundial ou Champions, não te esqueças. Nós perguntámos sempre aos jogadores se preferiam ter ganho o Mundial ou a Champions League. O que é que preferias se tivesses? Podes escolher o clube da Champions. O Mundial já sabemos que é... Não, era o Mundial. Mundial? Eu acho que ganhar um Mundial é... A Champions também é... pergunta muito difícil, mas eu penso que o Mundial... Eu sempre fui muito... Apesar de nós, portugueses, não sermos os melhores que vão à seleção, que deveria ser... eu acho que ganhar um título do Mundial com o teu país, eu acho que está para próximo. Portugal, eu acho que vai ganhar um Mundial. Se não for este, vai ser o próximo. Eu gostava que fosse esse com o Cristiano, que ele merecia, mas eu acho que o Mundial é muito especial. Antes de terminar, mostra só as camisolas também, não é? Ok. Certo, pois é, tens aí as camisolas. Esta é a mítica. Esconda da ponta esquerda. Essa é secundária, não é? É a secundária do Estrela Vermelha, mas é uma camisola especial porque foi de muitos adeptos que passaram por coisas muito complicadas, e nós fizemos uma bonita homenagem. Aqui está o meu Estrela, adoro o Estrela Vermelha. Eu adoro-os todos, a verdade é essa. Aqui está o meu Santa Maria, onde tudo começou,
começou como uma brincadeira e não é fácil, mas eu consegui. Qual é o Betis? Que está no centro? Vencedor, é isso. Vencedor. Pá, Esse é número 10? Esta é a número 10, é. Pá, eu acho que sempre que um jogador é bom e tem o número 10 fica melhor. Opá, não sei, é a minha opinião, acho que é diferente. Não é o caso, que eu não sou assim tão bom, mas acho que também me fica bem. Aqui é o Gil, que esta foi das primeiras, também é o secundário. Tem o Eu era Galo na 70. frente. E agora tem o Galo a fazer de marca d'água. Que é Eu quando engraçado. comecei era o 70, Santa depois Maria. era o 10. Também, pá, o meu Gilinho é top. Opa, o Braga é... Eu acho que é o clube que... Eu não tinha vida para ser profissional. É o clube que eu mais... Como é que eu não... O carinho que eles me dão... Eu vou... Ainda a semana passada foi com os meus filhos ao Braga Park e vieram pedir fotos e pá, dizer o Hugo jogou no nosso mágico, pá. Tenho um carinho tão grande por mim, eu nunca retribuí 10% do carinho em campo, também porque não podia, e eles percebem isso. E fui à Levis, por exemplo, ela provavelmente vai ver este vídeo, e a miúda começou a chorar. Começou a chorar porque sempre foi o jogador que ela mais admirou, Ferranha pelo Braga, conhece a minha história de vida, eu estava com a minha esposa e foi ali, pá, até abraçaram-se as duas emocionadas, porque o passado não tem nada a ver com o presente e com o futuro, pá, e foi ali vou-lhe levar esta camisola porque ela merece. Carinho gigantesco sempre que os bracarenses me deram. Eu nunca, sempre me deram um carinho muito especial. Eu nunca agradeci dentro de campo. Pá, espero agradecer fora porque eu gosto muito de Braga e espero que ganhem um campeonato em breve. Sim, certamente. Pá, aqui é o manto sagrado, não é? Quer sentir como é que é? Pá, Não, estou bem. Eu costumo dizer sempre que não me arrependo porque, pá, vestir o manto sagrado não é para qualquer um. Eu tenho uma mágoazinha com as pessoas do Benfica, não com a instituição. Os adeptos do Benfica também sempre me trataram, pá, incrível. Sempre que íamos para a Suíça, para a França, era milhares de adeptos e eu era um dos alvos porque era português e eles gostavam muito de mim. Pá, também nunca consegui em campo mostrar muito, mas É o Benfica. se fosse hoje eu acho que ia ter muitas mais oportunidades. Aconteceu, o Mister o português atrapalhava muito, ele ficou muito chateado comigo por uma entrevista que eu disse que ser português atrapalhava, mas era o que eu sentia na altura. E eu acho havia aquele mito que se falava mais em espanhol do balneário do que em português. Imagina, mas o Jorge Jesus, toda a gente sabe, isto é uma realidade, que o Jorge Jesus, em termos de apostas, treinadores portugueses, o Bernardo esteve comigo lá e passou pelo mesmo, apesar de ser um miúdo e estar a começar e eu ser contratado. Quer dizer, o Bernardo Silva não teve oportunidades no Benfica, é o Bernardo Silva. Devia ter falado espanhol, estás a ver? Não, mas na altura era um bocadinho complicado, mas é o Benfica. Pá, eu na altura cumpri o sonho do meu pai, da minha família, dos meus tios que eram doentes por Benfica, e eu também sempre fui benfiquista. Curiosamente, até sair de lá da forma que saí, fiquei um bocadinho magoado, mas já passou. Eu costumo dizer sempre, hoje eu tenho o clube onde jogo os meus amigos e pá, tenho amigos no Sporting, tenho no Porto, tenho no Benfica, tenho no Braga. Pá, eu torço pelo sucesso das pessoas que eu conheço. Eu acho que é isso que fica no futebol. E eu sou adepto de futebol e não tenho. Eu vi também que te perguntou-se qual é o meu clube. Eu sou adepto de futebol, gosto muito do meu Santa Maria de Gil Vicente. Os outros, pá, claro que gosto que o Benfica ganhe quando joga o Rafa e os meus amigos, com o Porto também, como o Sporting. Opá, eu não sou politicamente correto, como já perceberam, é o que eu sinto e é como sou. Gosto de picar, se o Benfica perder. Nem tinha reparado. Se o Benfica perder, Não reparei nada. Se o Benfica perde, eu vou arreliar os benfiquistas. Se o Sporting perder, vou arreliar os sportinguistas, que acontece muitas vezes. Este ano não, mas acontece. Sim, mais vezes. E os Mas isto mudou. Não, Agora Porto, isto é uma nova realidade. Atenção, eu conhecendo o André como conheço, acho que vem uma fase de muito sucesso para o Porto. Acho que o Porto vai voltar muito forte e pá, cuidado, que espero que seja bom para os três, que seja uma luta muito boa, mas eu acho que o Porto vai melhorar muito nos próximos anos. Não, E aqui acabar. Essa é mais diferente de todas, porque não é assim, nós não vamos ver muitas vezes uma camisola sem dúvida de um clube japonês em Portugal. Portanto, o Japão é um exemplo para toda a gente que gosta de ser correto. O que mais me orgulho na minha carreira foi nunca passar por cima de ninguém. Pá, sempre fui eu,
sempre vi o que era melhor para mim e para a minha família, mas nunca passei e nunca entrei em esquemas de empresários. Isso é de longe o que eu mais me orgulho. Eu tive propostas de muitos milhões para a China e para outros clubes, que era metade para mim, metade para o empresário. Eu nunca entrei nesses esquemas. Sempre ganharam um modelo quem me colocaram, mas sempre foi pela minha cabeça e nunca passei por cima de ninguém, nem nunca fiz falcatruas. Isso é o meu maior orgulho. Acho que é o tesouro maior que eu levo do futebol, porque não é muita gente que pode falar assim. Tu tens muitas dessas, ou seja, tu em casa tens muitas camisolas de todos os clubes? De todos não, opa, do Benfica e do Estrela tenho poucas, porque pedem muitas. Do Gil Vicente tenho bastantes. Do Japão? Do Japão tenho porque não é tão conhecido aqui. Lá eu dei milhares de camisolas e aqui na Europa é 2 camisolas por jogo. Nos clubes grandes, no Estrela não davam camisolas, eu tinha que comprar. No Benfica era 2, uma por jogo ou 2, já não me lembro. No Gil Vicente compras e se queres, é como no Santa Maria. É as realidades dos clubes. No Japão eles davam as camisolas que eu queria por jogo. Eu tenho que contar isto. No Japão é tão especial para mim, porque podem pôr também aí vídeos. Há vídeos no YouTube da minha despedida, no meu Instagram. Aquilo no Japão é tudo muito respeito. E acabou o jogo, um jogo intenso, um jogo que foi nossa casa, e acabou o jogo, nós fomos agradecer aos adeptos, depois agradecer aos patrocinadores, agradecer a toda a gente, e passando 1h30 para aí de acabar o jogo, eu chego ao balneário para tomar banho, ele chama-me: Hugo, tenho alguns adeptos ali que gostavam de se despedir de ti, podes ir lá? E eu vou, pensei, sei lá, 100, 200 adeptos. Estava o estádio todo. Eu chego lá, tem 20 ou 30 mil pessoas atrás da baliza, juntaram-se todos atrás da baliza, desde... esta imagem não me sai da cabeça, porque vi avô, filho, bisavô, avô, filho e neto, tipo, uma geração inteira a chorar, a gritar, a pedir para eu ficar. Estou todo arrepiado, porque eu a tentar me controlar, e foi o único sítio que na minha despedida eu chorei como uma criança. Chorei muito, porque tão longe da minha casa, tão longe do meu país, e ver milhares de bandeiras portuguesas, vê-se nos vídeos, milhares de bandeiras portuguesas, sempre o estádio todo a gritar o meu nome. Eu ali caí mesmo em graça, e mais vale cair em graça que ser engraçado, como sempre diz. Eu felizmente era às 2, e tanta gente a despedir-se de mim, a chorar, a pedir para eu ficar. Aquilo tocou muito, e quando começaram a cantar a música, quando eu fazia golo, desabei completamente. Isso não faz um jogador pensar: não, eu vou ficar. Eu vou-te ser sincero, eu quero. Eu tinha dito, olha, eu fico o jogo é no sábado, mas eu nunca disse isto publicamente. O jogo foi no sábado, e eu tirei a viagem para segunda ou terça, porque tinha lá a entrega dos prémios, eu ganhei uns prémios pessoais. Pessoais, sim. Isto foi na terça-feira que eu comuniquei que não ia ficar, não ia continuar, que eu tinha proposta a ganhar muito dinheiro. Depois acabei por ir para a Turquia, não fui para o clube japonês, infelizmente. Mas se depois daquilo, se eles me dissessem: olha, vais ou ficas, eu dizia: eu fico. Claro. Se depois da minha despedida eles dissessem: como é, eu dizia: eu fico, nem que seja por metade. O dinheiro, é importante, mas sentir como eu me senti ali, muito. Sim. Esquece. Eles estão ali a falar o próximo, eu e o Ucra. Você conseguiste encontrar-se? Ganda Ucra. Nós estamos mesmo no fim. Tens que ver no Instagram, procurar no Instagram, tens que ir para baixo e tens que ver Independentemente disso, gostaste de destacar, sentiste bem? Não, gostei muito. É um programa parabenizar, porque é diferente, é muito, muito engraçado estar aqui com vocês. Vocês também nota-se que são espontâneos. Foi muito bom. Um elogio para chamar para alguém. Gosto muito. Não, nada a ver. Não são aquele politicamente correto. Não sou. Aliás, eu acho que a nossa ideia é tentar, não seja sempre aquela conversa de jogador. Que não sejam aquela magia que hoje em dia já não é isso, já não que não sejam tipo os jogadores politicamente corretos. Não vão encontrar muitos jogadores a dizer aquilo que pensam. Sei. Porque é difícil, estão formatados assim. Eu percebo, estão formatados, e porque pensam muito o que as pessoas vão pensar de mim. E não só, e é depois as amarras. Eu posso ser sincero, os memes, disse isto na stream,
Nós fizemos aqui convites já a alguns jogadores de Primeira Liga, mas até da Segunda Liga. Nós já tivemos clubes a não deixarem os jogadores virem cá porque dizem que estamos a meio do campeonato, o jogador não pode falar com ninguém. Isso é ridículo, porque eu acho que é surreal que um jogador não possa falar abertamente de futebol. Acho que é sempre medo de dizerem alguma coisa que se calhar possa influenciar algum futuro negócio, alguma coisa. Não sei, acho que em Portugal é muito... Nós somos, mas é em todo o mundo assim. E eu posso dizer que presenciei, é em todo o mundo assim. Eu, felizmente, hoje em dia estou no meu grande Santa Maria, não tenho contratos de publicidade com ninguém, sou livre de fazer. Eu costumo dizer sempre isto, eu sinto-me livre agora, é bom demais estar livre, poder dizer o que quiser, não ter rabo preso com ninguém. Isso é bom demais, porque eu não devo nada a ninguém. Tipo, eu posso E a pessoa dizer, pode ser ela própria. pá, mas não acontece isso por causa da crítica também. Hoje em dia é muito fácil no E o Facebook, no futebol mexe com Instagram. muita Toda a com gente muitas quer coisas. criticar, as pessoas não têm espelhos em casa, toda a gente quer criticar e não pensam como a outra pessoa se vai sentir. Tipo, é muito fácil criticar. Não, sem dúvida. Mas, Numa altura claramente. em que vamos mesmo terminar então o programa, não sei Mais se uma queres... pergunta? Não, temos mesmo que terminar. Terminar este Tá programa muito tardíssimo. especial. Ser um programa especial, muito especial, é verdade. Numa altura em que eu quero vos dizer a vocês que vamos tentar lançar o episódio de hoje no Spotify ainda hoje à noite, ou hoje à noite ou o máximo, mais tardar amanhã à noite vai estar lá. Também vai sair no canal de YouTube este episódio para depois poderem rever quando quiserem. Portanto, agradecer-te, Hugo, mais uma vez. Muitíssimo obrigado por ter estado connosco. Está ali uma pergunta que só quero responder. O melhor jogador que eu troquei camisola foi o Iniesta no Japão. Meu jogador preferido de... Jogava Ou seja, para cada pesado. pergunta que se faça aqui, tu vais ter sempre uma história Não, jogava muito melhor que a jogava outra. Jogava muito e, Meu pá, Deus. e perderam os 3 jogos na época para o campeonato e para a taça. Por isso. Não, mas Ele era demais. Iniesta era- Parece que não tinha meniscos, não tinha joelhos. Ele rodava, que é surreal. Surreal. Achas que ele merecia aquela bola de ouro quando eles ganharam o Mundial? Sim, sem dúvida. Então o Modric ganha uma bola de ouro e o Iniesta não. É brincadeira. Apesar de Modric é craque também. Sei, mas o atenção, Iniesta... sim. Mas acho que o Iniesta, O aquela Iniesta bola era de ouro brincadeira. tinha... Epá, De todas aquelas que se possam discutir entre as pessoas, acho que aquela... tenho no jogo, tenho um vídeo que saiu depois lá no Japão, ele a rodar sobre mim. Pá, esquece. Eu sabia que eu ia fazer aquilo Mas não. E não dá. Não tem como. Pronto, da nossa parte vamos então terminar aqui o programa e terminamos muito bem com Iniesta. Atenção, o Vieira aqui a falar de Iniesta e é isso, mais uma vez recordarmos que os episódios vão sair nas outras plataformas, Spotify e YouTube, e conto com vocês para a próxima semana. Da nossa parte, muito obrigado por terem assistido e vemo-nos no próximo de Letra. Muito obrigado. Um abraço a toda a gente e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Não esqueça que para a semana é especial. Hein? Bem, pá.